Fala galera, Carta na Manga! Sejam todos bem-vindos. Esse é o podcast mais surpreendente de Belém do Pará. E a gente está aqui mais um episódio, hoje em agosto, dia 16 de agosto, aqui trazendo para vocês um conteúdo muito especial, com muita alegria e surpreendente como sempre. Hoje a gente traz um convidado muito especial que vai compartilhar histórias. Belém, 407 anos. Será que nesses 407 anos tem histórias Carta na Manga para a gente ouvir? Hoje, esse convidado já está aqui e também é historiador, formado pela Universidade Federal do Pará, fotógrafo, também um comunicador exímio. A gente estava aqui se impressionando nos bastidores com a eloquência, com a voz impostada. E que é um cara que está sempre nas redes sociais mobilizando o povo paraense para conhecer e vivenciar experiências históricas. Então, com muita alegria, eu vou já chamá-lo. Mas antes, eu quero que você, aponte seu celular aqui para a tela. E esse é o nosso Instagram, @CartaNaMangaPodcast. Então, você pode apontar o seu celular para cá e vai ser direcionado lá para o nosso Instagram, onde semanalmente a gente posta conteúdo, vídeos extras, bastidores, fotos e muito mais. Esse é o podcast feito para você, com muita alegria. Então, voltando, ele já está aqui, aquecido, preparado, com seu megafone na mão. Eu quero que vocês recebam com muita alegria o historiador, professor Michel Pinho! Eu tô gargalhando aqui porque eu tô imaginando o programa do Chacrinha. Ah, é? Era exatamente assim. Caramba! Né? Entrava o convidado e o convidado ia lá e cantava, etc e tal. Então, eu tô me sentindo esse convidado. Paulo, obrigado pelo convite, né? Eu acho que tem uma proposta de um podcast super diferente como o de vocês, né? A oportunidade da gente fazer uma das coisas que eu mais amo fazer, que é compartilhar conhecimento. Acho que conhecimento produzido nas suas dissertações, nas suas teses, ou mesmo nos TCCs da vida, eles merecem ter um público maior, né? E essa é a paixão que me move. Maravilha. A gente tem a alegria de trazer pessoas apaixonadas aqui. Não o amor, né? O eros, mas essa paixão aí, como a que tu tem pela tua profissão, pelo teu ofício de historiador. A gente traz aqui pessoas de várias áreas da cultura paraense. E a gente sente essa paixão quando a pessoa começa a falar sobre a sua trajetória. Então, mais um apaixonado para conversar sobre trajetória, sobre vida, sobre educação também, que é muito importante. Cara, a gente está emocionado de te ter aqui. É uma honra para a gente, de verdade. Colega historiador da Universidade Federal do Pará. E 407 anos de história de Belém do Pará. Tua cabeça é uma enciclopédia dessa história, cara. É incrível, é como se fosse um HD infinito. Olha, eu queria logo te decepcionar, porque não é nada disso, né? Como não? Não é nada disso, assim. Eu te relato, assim, grande parte do conhecimento que eu gosto de ter, ele é um conhecimento produzido através de livros mais antigos, né? Ou livros que são fonte, etc e tal. E uma parte grande deles são as dissertações e as teses do PPGI, do Programa de Pós-Graduação de História da UFPA, entendeu? E quanto mais eu leio, mais eu percebo que não sei nada, entendeu? E aí, não é essa sensação de enciclopédia, mas na verdade é o inverso, assim. Meu Deus, quanto eu falta estudar para ter uma noção razoável sobre Belém, da qual eu não tenho. Mas tu chega a ficar complexado? Não, eu não tenho, na verdade eu não tenho problema nenhum com isso, né? Eu gosto mesmo dessa sensação de não saber, né? Então, o fato de não saber me leva a pesquisar e a procurar elementos para que eu supra essa lacuna. Aí eu supri essa lacuna. Aí o que acontece? Aparece outra, né? Aí, pô, vou te dar um exemplo. Pode dar. Você gosta dessas surpresas? Vou te dar esse exemplo, tá? Eu tava andando pela cidade e aí eu tava lembrando assim, pô, tem a fábrica de gelo do Antônio Lemos, tem os bondes elétricos do início do século XX, tem o sistema de iluminação pública de Belém de 1897. Aonde que foi essa bendita dessa usina de força, não é? Mas aí onde foi? Aí eu lembrei que tem o relatório de 1902 do Antônio Lemos, onde ele publica lá a Companhia de Eletricidade Paraense. E lá dá um endereço superficial, que é na beira do rio, né, num galpão grande que tem uma chaminé. Digo, pô, então peguei. Aí eu fui pesquisar, e eu achei onde é
a companhia atlética hoje ali na municipalidade. Caramba! Já percebeu que tem uma chaminé lá? Então, aquela chaminé é da usina de força, que é uma máquina que foi trazida para cá no final do século XIX, de fabricação europeia, e que tinha 3.200 HP de força, ou seja, era um negócio monstruoso, entendeu? Aí o que eu faço? Aí eu vou pesquisar, disse, não, pô, tá errado isso. Nem toda a cidade era iluminada. Aí tu vai pra fonte, tu vai pesquisar nos jornais. Aí tu descobre que nos jornais o pessoal dos Jurunas reclamava que não tinha o quê? Energia na rua. Então tu percebes através dessa inquietação que o serviço público de iluminação, que era festejado em vento e polpa, né, pelos jornais lemistas, não eram aceitos pela população como um todo, porque os outros bairros não tinham iluminação. Entendeu? Consegue entender? Sim. Então, eu não sabia disso. Aí fui atrás, aí resolvi isso. Aí se parar de falar, vou ficar a noite toda falando aqui. Olha, tem uma coincidência, vamos dizer que é mágica, dos convidados que eles vêm aqui eu vou te explicar melhor. Por exemplo, o nosso convidado Leone, que é representante da seleção brasileira de hip hop, ele veio aqui e aí, coincidentemente, estava comemorando 50 anos da cultura hip hop. Sim. A gente teve aqui, trouxe um sósia de um personagem da Marvel e justamente na semana dele era a semana do Orgulho Nerd. Coincidentemente ou não, tu estás aqui, esse episódio vai ao ar quarta-feira para quem tá vendo agora, mas amanhã a adesão do Pará e dia 17, dia do patrimônio. Sim. Olha que coisa. Então, para quem tá assistindo aí, fala um pouquinho da importância desse 15 de agosto, dessa adesão para o nosso estado. Já vou falar disso, mas eu vou te dar uma coisa anterior que é muito interessante. Fala. Né? Eu sou professor há 25 anos. E é muito engraçado como os teus alunos te olham e dizem assim, professor, o senhor lembra o que aconteceu no dia 17 de agosto de 1743, de manhã, às 3 horas da tarde? Né? Então, a mania que a gente tem de olhar para um historiador, e o historiador tem um domínio absoluto sobre a relação do tempo, o que aconteceu nesse tempo. Isso é muito engraçado para mim, porque ao longo desses anos todos, né, foram criados lugares comuns, por exemplo. A cabanagem tem uma relação direta com a adesão do Pará à independência. Não é verdade. Né? São duas coisas diferentes que aconteceram em tempos diferentes. A adesão do Pará à independência está ligado com outro processo, né, doloroso, que é a não participação do Pará em relação ao 7 de setembro de 1822 em São Paulo, e o Pará não participa disso. A relação interessante é que aqui o comandante das forças portuguesas decide não proclamar a nossa independência e ligar o Pará ainda a Portugal. Isso é interessante porque para o leitor comum, para quem não está nos ouvindo, né, pode pensar assim, mas o que aconteceria se nós não tivéssemos aderido à independência do Brasil? Né? Nós poderíamos nos ter transformado numa Guiana portuguesa. Não é? Nós poderíamos, isso é no campo da hipótese, né? Nós poderíamos ter virado um grande país diferente do resto do Brasil, porque também poderia ser feito isso. Mas não foi isso que aconteceu. A adesão do Pará à independência é dada no sentido que nós, a ferro e fogo, vamos participar de uma independência brasileira. Isso que significa o quê? Que desde 1823 até 2023, 200 anos depois, né, nós temos uma relação meio torta com o país. Né? Nós olhamos para o resto do país assim, vocês não reconhecem a gente, vocês não respeitam a nossa cultura, vocês não traduzem para o resto do Brasil o valor que nós devemos ter. Né? E aí os inúmeros conflitos acontecem com muita facilidade. Você, sua esposa, eu, muitas pessoas que estão nos ouvindo, ao sair do Pará, nós nos deparamos com visões muito, digamos, preconceituosas em relação a isso, entendeu? Eu ia falar isso no final só, mas eu vou meter logo agora, vamos lá. Houve uma fala muito infeliz, xenofóbica, de um jornalista, William Vac, onde ele tá... Não sei se tu viu a cena, tu assistiu? Vi. E aí ele fala, recebe um emissor lá, como é que chama? Um correspondente, e aí ele fala para convidado, olha, deixa eu falar com o fulano que ele tá em Belém, que tá no meio do mato ali. Como é que tu, como historiador, como educador, tu recebe isso? Isso é reflexo do que tu apontou? Isso tem um processo histórico que legitima a fala dele para um lado extremamente xenofóbico, né? Mas eu queria te dizer, e queria dizer para quem está nos ouvindo em casa, que nós estamos no meio do mato.
né? Estar no meio do mato é bom ou Então, é ruim? Estar no meio do mato, para nós, é um enorme privilégio. Né? É nesse você atravessa 10 minutos, você está no Combu, você atravessa 45 minutos, você está em Cotijuba, em 2 horas você está na Ilha do Marajó. Nós estamos no meio da Amazônia, né? E Belém vem recuperando esse papel de proeminência, né, nos últimos 4 anos com muita evidência. Né? A gente tem construído uma ligação com o turismo, uma ligação forte em relação à gastronomia, em relação forte em relação à história. Né? A gente tem feito isso com muita identidade, mas a fala dele não foi nesse sentido. Assim, olha, não é uma fala que valorize Belém do Pará. É a fala desprezível. É a fala de dizer assim, vocês, né, são... Né, os malvados, como falavam dos cabanos. Né? Vocês são os malvados, vocês estão aí no meio do mato, vocês não prestam. E aí, para esse tipo de coisa, acho que a resposta foi dada. A minha timeline das minhas diversas redes sociais passaram 2 dias só batendo nesse cara. Né? Passaram 2 dias. E já é uma pessoa que não merece nossa atenção, porque já tem um histórico, né, de preconceito e racismo muito forte. Né? O que eu gosto de pensar é o quanto nos dá orgulho, né, construir uma identidade em relação à nossa cidade e ao nosso estado ligado à natureza. Não é? Então, eu estava vendo sua entrevista aqui com a Égua da História, né? Com a Laure Costa, né? E ela estava falando, né, da relação que ela brincava, via o mato, via a visagem, não sei o que, via o boto, né? Viralizou. Tem medo de engravidar do boto, não sei o que, tarará. Então, essa relação é importante porque ela nos faz ter uma percepção de cidade que é muito diferente das outras cidades. São Paulo não tem isso, o Rio de Janeiro não tem isso, não é? Curitiba não tem isso, né? Rio Grande do Sul não tem isso. Mas as nossas histórias com a natureza e com a nossa narrativa mitológica é muito forte. E isso nos enche de orgulho. Até hoje, se você parar na rua, se você contar a história do boto, todo mundo vai entender que é a história do boto. Entendeu? Mas eu vou além disso. Eu vou te falar sobre o vídeo do Boto, a gente nunca teve a oportunidade de falar aqui. O vídeo do Boto com a Laure foi o primeiro vídeo do Carta na Manga que viralizou. As páginas repostaram em tudo. E foi muito boa a repercussão porque é cultura amazônica, essas histórias, lendas. E também fica o questionamento, lenda pra quem? Porque pra quem viu, não é? É o grande questionamento. Pra quem viu não é algo do campo do imaginário. Ela viu aquilo, entendeu? Só que aí entra outra questão. Nos comentários, as pessoas começaram. Ih, mentira, olha essa, não se aguenta. Então o próprio povo acaba ocupando esse lugar, às vezes, do que critica e que menospreza a própria cultura. Então, mas aí, Paulo, acho que a gente tem um outro fenômeno que não é o fenômeno do Boto, não é o fenômeno dessa narrativa. É o fenômeno do tribunal da internet. Não é? Então, no tribunal da internet, não é? Você tem aquele que é o detrator. Independente do que você faça, essa entrevista, ou outra entrevista, ou qualquer outra entrevista, ele vai chegar para criticar. Sempre. Porque é um perfil psicológico dessa pessoa de detrator em relação ao pensamento do outro. Né? E o que a internet faz? Ela acaba fazendo uma coligação importante dessas pessoas e se fortalece, que é o discurso do ódio. Né? Então, para a gente voltar para a história de Belém, em vários momentos nós temos esse processo. Por exemplo, lá na década de 40, quando estoura a Segunda Guerra Mundial, e nós temos uma companhia, né, uma espécie de companhia de imigração, e os japoneses vêm para cá, o discurso do ódio e xenofobia fica muito forte em relação a eles. Né? Então, o ambiente social que é criado a essa narrativa é muito importante. Por exemplo, eu adorei a história do Boto. Eu acho que ela é genial, né? Acho que ela faz a gente pensar sobre muitos aspectos, né? E entendo esse tribunal da internet pelas características mesmo da nossa era que nós estamos vivendo, entendeu? Entendi. Ainda dentro da adesão do Pará, tu consideras Belém como uma cidade carta na manga no Brasil? Bom, para um historiador de ofício, é difícil a gente colocar esse termo carta na manga, entendeu? Chave. Mas não é só Belém que é chave, né? Você tem outras cidades que também ocuparam esse papel, como Salvador, que tem no 2 de julho, que é uma grande festa, né? Em relação à resistência da independência. Você tem o Maranhão, não é? E tem, por último, Belém do Pará.
né? Só que Belém do Pará, em 1823, ela é muito importante, ela tem essa característica da surpresa, porque ela é capital de um estado gigantesco, né, de uma província gigantesca. Então, se tu consegue imaginar, em 1823, você tem o Pará, o Amazonas, o Acre, Rondônia e Roraima dentro do Grão-Pará. Incrível. Né? Então, tu consegues entender? Sim. Quer dizer, qual era a preocupação do Dom Pedro I? Qual era a preocupação do José Bonifácio? Qual era a preocupação dessas pessoas que efetivamente estavam direcionando o início da independência? Vamos pegar Belém, vamos pegar a província do Grão-Pará, porque senão a gente perde 60% do território. Né? O que responde aí à violência que foi. Porque a gente fala do dia 23, do dia 15 de agosto, mas não fala do dia 15 de outubro. E o que é o 15 de outubro? A tragédia do Brigue Palhaço, onde, né, centenas de pessoas vão se revoltar contra o comandante português que aqui estava, e a decisão do Soares de André, qual é? Faz essa população toda entrar no navio, joga cal e mata. Entendeu? Penso eu que o dia da resistência mais específica é 15 de outubro e não necessariamente 15 de agosto, da grande tragédia. Não, perfeito. Vamos voltar um pouquinho agora. A gente vai mesclar a história e a tua história. A gente tem uma outra coisa em comum. Também nasci na maternidade do povo. Mas é assim. Maternidade deixa do povo. Deixa eu te colocar isso. Eu nasci na maternidade do povo, né, em 17 de janeiro de 1975. E minha mãe adora contar essa história. Ela adora contar. Um sentimento. Ela tem um pertencimento por essa história da maternidade do povo. E tem uma história mais bacana ainda, que quando eu nasci, meu pai, que é pai de muitos filhos, né, tava meio chumbado assim. E aí ele foi lá, me viu, bêbado, né? E minha mãe disse assim: olha, você vai registrar esse menino amanhã. E o nome dele é Michel, né? Porque Michel, por influência da minha avó, que tinha lido em algum lugar que Michel... E é verdade que Michel é uma variação de Miguel em francês, né? Aquele que dá luz, etc, aquele que ilumina. E meu pai disse: não, o nome desse menino vai ser Benedito. Benedito? Então meu nome era para ser Benedito. E aí ele saiu para beber com os amigos, etc, e foi para casa dormir. No outro dia ele ficou já curado do porre e aí me batizou com Michel. Esqueceu o Benedito? Eu esqueci o Benedito. Caramba, já pensou no outro multiverso? E agora com vocês, Benedito Pinho. Exatamente. Eu seria o Bené Pinho. Bené Pinho, é nome artístico, legal. Mas aí, de onde vem essa raiz da história na tua caminhada? Sei que tem uma influência aí das gerações antepassadas. Como é que funciona isso? Eu até publiquei isso anteontem. Onde? Né? Publiquei nas minhas redes sociais de uma forma geral. Né? Tem uma história assim, eu nasci de uma família de contadores de história. Né? Mesmo? E de ótimos contadores de história. A minha mãe, com esse lado do imaginário do Marajó, ela é do Rio para Cuba Grande, lá do interiorzão do Marajó, etc e tal. Então tem umas histórias fantásticas do meu tio Teia, correndo no meio do mato, com uns coatis atrás dele para dar uma surra nele, porque ele tinha ido ver um baú de ouro, etc e tal. Será que é esse baú? Eu acho que era parecido com esse. Né? Com as histórias de Boto, etc e tal, essa é a narrativa da minha mãe. Mas o meu avô, né, ele era um homem muito à frente do seu tempo, assim. Porque na década de 50 ele vestia um terno branco, era baratista, né, tinha uma luta política interessante. E depois que ele saiu e se aposentou, ele passou a colecionar jornais. Então ele tinha o Diário, o Província e o Liberal, que ele comprava todos os dias, lia todos os jornais e recortava os jornais e colocava em pastas. Caramba. Então eu cresci com um arquivo de 30 anos de jornal. Quando tu era criança já tinha? Já tinha. Cresci quando eu tinha... Era uma estante? Não, ele mandou fazer um quarto. Foi mesmo? E nesse quarto tinha lá as pastinhas todas dele. E como é que era entrar nesse quarto? Como é que é Cara, a memória que eu tenho desse quarto hoje é a memória que eu tenho de ir pro Centur, né? É a mesma memória, né? Quando eu chego lá no Centur, opa, tudo bem? Veja lá a Folha do Norte 1904. Aí ela vem com a folha grande, etc. Tal. Aí fica lendo. Aí, no coisa do meu avô, o que o senhor tinha aí de Paysandu? Aí ele baixava de Paysandu, aí olhava. Caramba, ele era tipo um Google. Sim, na década de 80. Que entendeu? Legal, e aí ele tinha uma
um acervo gigante, fantástico. E o meu pai, né, que hoje tem 87 anos e mora em Capanema, é um tagarela, virou um tagarela e uma metralhadora das histórias de Belém, entendeu? Cara, Mas por essa e tantos outros motivos, eu decidi fazer história, entendeu? tu já cresce com essa... Eu nunca tive dúvida em fazer história, né? No meu segundo ano do ensino médio, em agosto, eu já sabia que ia fazer história. Nunca pensei em fazer outro, nunca imaginei, nunca me Geralmente reclamei. o aluno vê um professor que ele se identifica, né? Eu também tive bons professores, né? Isso contou. Mas, olhando hoje, eu acho que a relação que eu tinha na minha família foi muito mais forte para saber da história e para tentar contar a história. Sabe que eu fiz história por causa de um professor. Foi mesmo? Era o sobrenome dele eu não sei, mas o nome dele é Rubens. Rubens Soares. É meu colega de trabalho. Sério? Sério. Ele é grande, né? Sim, sim. Branco. Sim. E mora no Conjunto Maguari, onde eu passei a minha vida. Caramba! E aí o Rubem, cara, era o seguinte, ele tinha um cursinho lá no bairro que eu morava, no Conjunto Maguari, e ele entrava pra dar aula e ele começava a falar e tudo, e meio que a gente entrava num transe, porque ele colocava a gente dentro da história, sabe? E aquilo mexeu de tão grande maneira que eu quero fazer isso. E aí, fiz. E eu encontrei até ele pela universidade ainda, ele faltava concluir alguma coisa lá, numa dessas eu encontrei, tive a honra de encontrá-lo lá na universidade e depois perdi o contato, assim, não sei por onde ando, mas eu sempre tenho uma lembrança do Rubem, né? Se eu encontrar com ele, fala, olha, eu fui no podcast de um mágico. Vou fazer isso amanhã, na quinta-feira, não perturbar ele amanhã, mas quinta-feira eu vou mandar essa imagem. Legal, cara, que legal. A gente tem essas relações, né? Por exemplo, eu tenho uma relação com um professor da faculdade que mexeu demais comigo, que era o professor Leonardo Afonso Pereira, né? Leonardo foi nosso aluno, foi nosso professor de Brasil 4, então a gente viu com ele a discussão dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50, mas completamente fora daquela caixinha, né, da enciclopédia. A gente não viu Vargas, a gente viu futebol, a gente viu samba, né? A gente viu jornal, a gente viu outras coisas daquele período que não é a enciclopédia da escola, né? E eu fiquei apaixonado, assim, apaixonado por ele. E é engraçado que eu fui tratar depois até isso na terapia, porque a forma que eu dou aula é apontando o dedo pra mim, assim, entendeu? Esse gesticular todo é dele, entendeu? É dele. Inconscientemente, talvez? Não, é inconsciente mesmo, né? Não foi pensado, mas... e falo isso porque eu fiz o meu TCC sobre futebol, não é? Bacana. E o último módulo dele era um módulo sobre fotografia. E aí fui fazer fotoativa, virei presidente da fotoativa e depois fiz um mestrado sobre fotografia e história. Como é que são as coisas, né? Por exemplo, os meus professores foram muito mais importantes na universidade do que necessariamente no ensino médio, entendeu? A gente vai voltar para essa parte da universidade tua, mas antes de chegar lá, qual é a tua visão de Belém da infância? Tu cresceu aqui em Belém? Essa é fácil, essa é super fácil. Essa é super fácil. Como tu gostas muito de rede social, nos últimos 4 ou 5 produções que eu faço, produção na verdade são aulinhas de 1 minuto, 1 minuto e meio que eu faço, eu comecei a falar de Marituba, né? Porque eu nasci na Maternidade do Povo, fui morar nos Covões de Sombrais, lá embaixo, durante 2 anos. E meu pai arranjou um terreno pra gente morar lá em Marituba. Imagina o que é morar em Marituba em 1977, não é? Então só tinha um ônibus a cada 1 hora, enfim, completamente diferente de hoje. E eu passei a minha infância dos 2 anos até os meus 23 anos morando em Marituba. Então Marituba nos anos 80 não tem nada, né? Então não tem onde vende linha, onde vende agulha, onde tenha pano, não tem nada. E minha mãe, não é? Que a gente não tinha babá, pegava a gente, arrumava a gente e fazia 2 passeios. O primeiro passeio durante a semana era à tarde, quando a gente saía da escola, ela arrumava a gente meio-dia e a gente ia lá para João Fredo para ela comprar as coisas dela, a linha, fazer costura, etc e tal. E era muito mágico. Cara, devia ser uma série de estímulos. Porque era muito mágico. Então, tu imagina uma criança de 7, 8 anos entrando na Lobras e ter aquela quantidade enorme de Playmobil. Cara, e aí, mãe, olha, eu não vou jantar, não vou pedir dinheiro, só comprar um Playmobil. Entendeu? E aí, ela comprava um Playmobil pra mim e um Playmobil pro Marcelo. Pronto, acabou a história.
enfim. E aí tem a memória do Café Santos, ela gostava de tomar café no Café Santos, e aí ocasionalmente a gente ia comer alguma coisinha lá, né? E a outra memória é no final de semana, né? Que é quando ela pegava, arrumava a gente e a gente ia para a Praça Batista Campos. Quer dizer, eu não vou te falar mais sobre isso, porque senão eu vou começar a chorar, e isso não é uma coisa bacana de fazer no podcast. Não, né? fique à vontade, a gente tá, porque você tá em casa. Talvez a delícia mais forte que eu tenho da minha paternidade é de levar a Júlia pra praça, entendeu? Reproduzir esses momentos. Não é uma situação de eu vou reproduzir o que fizeram comigo, não é isso. É só porque faz parte da nossa atividade mesmo, da minha e da minha esposa. Entendeu? E aí, quando a Júlia tá na Praça Batista Campos, quando ela tá brincando, quando ela escolhe a praça pra ela ir, eu lembro quanto foi importante a minha mãe fazer isso pra mim, para que eu tenha um contato com o espaço público. Por exemplo, chá de revelação que chama? É pra saber o bebê se é chá de revelação. Chá de revelação. O nosso chá de revelação foi na Praça da República. No meio da Praça da República. Como é que foi? Conta aí, história. No meio da Praça história inédita. no meio da Praça da República, né? A gente combinou com os amigos, com a família, cada um levou um docinho, a gente estendeu uma toalha, tipo piquenique, levou cadeirinha, etc e tal, e aí as pessoas inventaram as brincadeirinhas, etc e tal, até escolher o balão azul ou o balão verde. E a gente tinha balão azul ou rosa. E aí a gente ficou com o balão rosa, descobriu que era uma filha, e aí o balão subiu no meio da Praça da República. Entendeu? Por quê? Porque a minha esposa é urbanista, né? E o trabalho de mestrado, doutorado e a vida dela é fazer com que a gente tenha um significado coletivo para os espaços públicos. Isso explica um pouquinho da minha atividade nas ruas. Entendeu? Entendi. Cara, que legal essa relação. Coisas que são construídas na nossa infância que ecoam até a nossa fase adulta, nossa vida em si. Mas aí tu entrou na universidade, como é que era o Michel acadêmico? Como é que era? Cara, que vergonha. Tem tanta... Desculpa, gente. Eu vou olhar pra câmera. Desculpa, tá? Desculpa. Por quê? Desculpa. Porque eu era o aluno mais chato que tu possa imaginar. Chato, perfeccionista? Mas, nossa senhora, cara. Porque olha só. Eu entrei... Quando eu fiz vestibular, né, em 93, eu passei em 4º lugar da FPA. Geral. E do 1º ao 10º lugar, os alunos tinham uma bolsa que equivale hoje a um PIBIC, que naquela época eram uns R$400. Então, de cara, eu não precisei trabalhar. Né? Então, eu passei 4 anos da minha vida enfurnado, cara, né, dentro da biblioteca da FPA, lendo tudo que tu podes imaginar. Tudo, entendeu? E aí eu queria que todo mundo da minha turma que fosse meus amigos, o mesmo sede. Óbvio, não tinha. Entendi. Né? Mas mesmo assim eu fiz grandes amigos, cara. Grandes amigos, grandes. Uma pessoa que eu gosto demais hoje é secretário de Cultura no interior de São Paulo, colegas professores de modo geral, né? Então, assim, mas eu queria ter um pouco da maturidade que eu tenho hoje no passado. Tempo, entendeu? Né, cara? O tempo traz pra gente coisas. Amigos do Michel, perdoem ele. Eu tinha um colega que sofria bullying por causa disso. Mas óbvio que vai sentir. Não vou citar o nome dele, né? Mas ele era um cara muito dedicado. O aluno que no primeiro semestre o professor citava um livro e levantava, fazia assim, já ia, a galera ficava... cara é mala, mas não, a gente tinha que olhar com amor que esse cara era um cara que se dedicava muito, sabe? Ele falou, a minha vida durante 4 anos foi o FPA. Entendeu? E desde do início tu falou que não precisou trabalhar, mas é a parte do profissional, assim, do professor. Olha, boa pergunta. Boa pergunta também. Essa pergunta nunca fizeram. Porque eu passei... Carta na manga? Durante 4 anos, o meu curso é de bacharelado e licenciatura. O mesmo meu. Tem os dois juntos, né? Os dois juntos. Então, a UFPA, óbvio, né? Óbvio, vai te colocar muito mais como bacharel do que licenciado, né? Então, no último semestre, assim, olha, tem uma licenciatura, vai lá fazer para tu pegar o teu diploma, entendeu? Pega as cartas. E aí eu tive o prazer enorme de ser aluno da professora Sônia Resch, né? Que ela era historiadora, mas que tinha feito mestrado ou doutorado, não lembro, em educação, porque a gente fazia as disciplinas pedagógicas lá no Instituto de Educação.
E aí ela foi lá e disse assim, meu filho, vem cá, sente aqui, deixa eu conversar com você, tá? Você gosta de ler, você gosta de fazer isso, mas o seu aluno não vai entender o que você está falando. Não vai entender. Você já leu Paulo Freire? Se não. Então vá ler Paulo Freire, tá? Então você tem que falar a linguagem do seu aluno e dar os exemplos para os seus alunos. Sabe o que aconteceu? Ela me colocou lá no Deodoro de Mendonça para ser monitor do 3º ano. E aí baixou a crista geral, assim, né? Aí eu fui lá pro Deodoro de Mendonça. Oi, professora, tudo bem? Tá aqui. E a professora, combinando com ela, disse assim, olha, Michel, tem um dia que eu não vou poder ir, você vai me substituir, tá? E os alunos vão te avaliar como é que vai ser sua aula, tá? E aí, caramba, nervoso pra caramba. Meu Deus, isso não vai dar certo. É outra realidade. Vou descobrir que não é isso, que gastei 4 anos da minha vida, não sei o quê. E aí eu lembrei da professora Sônia Resch, entendeu? Então, assim, deixa eu falar a linguagem. E aí eu comecei falando pra eles, eu lembro que eu comecei falando pra eles sobre time de futebol. Gente, vocês já ouviram falar do Paysandu? Ah, claro, professor do Remo, sim, claro, mas vocês sabiam que nasce aqui nesse período? Então, qual é esse período? Esse período é o início do século XX. E por que Belém tem essas características? E aí foi, deu 40 minutos, eu disse, professor, mas o senhor estava dando aula? Você estava. Entendeu? E aí eu percebi no último ano que, além de ser bacharel, eu tinha alguma habilidade, não sei se tenho ao longo desses 25 anos, para ser professor, né? Aí o que acontece é a carta na manga. Eu recebo uma carta do Leonardo Afonso Pereira me convidando para fazer mestrado na Unicamp. E aí, com 23 anos, eu não queria mais depender dos meus pais. Disse, não vou. Eu vou para Marabá, vou provar que eu me sustento, vou provar que eu consigo ser professor. Vou seguir a minha vida. Mas, peraí, eu não entendi. Tu recusou o mestrado lá do... Sim. Eu recusei o mestrado da Unicamp e fui trabalhar como professor em Marabá. Aí lá me fiz... São 6 anos. Eu adoro Marabá, cara. Eu tenho uma memória, assim... Nossa, que se pudesse contar um episódio só de Marabá, contaria. Eu tenho um grande amigo de faculdade chamado Raimundo Neto, que ele foi assim. Ele acabou o doutorado, foi para Marabá trabalhar no IFPA de lá. E aí sempre a gente se comunicava e falava da travessia. Belém, Marabá, pela estrada ali. Sim. Até tiroteio já escapou por lá. Então tem muitas aventuras de Marabá. Sim. E aí eu fui para Marabá e aí virei gente. Porque ninguém queria saber dos meus livros, ninguém queria saber das minhas pesquisas. E aí eu tive que me adequar e viver uma realidade que era muito diferente da minha. Entendeu? De todas as formas. Econômica, social, cultural. E aí eu vi o outro. Aí 6 anos depois eu voltei para cá. Né? Aí já maduro. Qual é a tua perspectiva, assim? Cara, eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei também. Tá? Pessoal do Naia, desculpa, tá? Eu conheço o Naia. Conheço gente boa lá. Então, pessoal do Naia, desculpa, tá? Eu voltei para cá com a história que eu ia fazer uma especialização. Especialização no Naia. Tava aberta a especialização no Naia. E aí eu voltei com muita sede, cara. Disse assim, vou fazer uma pesquisa sobre o patrimônio histórico de Belém, né? E aí eu meti ficha, meu irmão. Projeto gigante, tava eloquaz, falando muito, não sei o quê. E aí eu fui pegar um orientador que era um professor de desenvolvimento econômico da Amazônia da década de 80. Ele olhou para mim e disse, meu filho, não é aqui que você vai fazer isso. E ele me reprovou na entrevista, entendeu? E aí foi uma porrada. Disse, mas calma lá, que um dia eu conserto isso. Aí voltei para a sala de aula, né? Em 2003, 2004. E aí, paralelo à aula, né? Eu sempre tive uma vontade de fazer coisas na rua. Eu comecei a levar 10, 15, 20 pessoas para visitar a praça, explicar a Praça da República, explicar o cemitério. Por exemplo, eu tenho uma foto do Cemitério da Soledade em 2006. Ele cheio de mato ainda, entendeu? E aí... Então começou isso dentro do teu cronograma escolar lá? Não. Então, assim, olha, gente, o que vocês vão fazer no sábado de manhã? Para os alunos? Pros alunos. Nada. Então, bora pra Praça da República? Bora. Mesmo? Aí ia dar 10, 15, 20 alunos, 30. Né? E aí foi aumentando. 50, 60, 100. Né? Aí chegou hoje
que não é possível contar mais. Quando as pessoas olham as multidões, né? A gente vive numa era muito imediatista. Onde tu abre as redes sociais, tem os coaches falando sobre o sucesso. Então, quando Adoro coach, quando cara. o público vê um resultado, ele esquece que tudo teve uma semeadura. Eu sempre falo nisso aqui, Michel, que tudo tem um começo, né? E, inclusive, tu lembra de alguma coisa aí, bicho? Ah, cara, eu lembro de muita coisa, bicho. Muita coisa. Por exemplo, quando os passeios davam entre 100 e 200 pessoas, eu recebi uma ligação, mas era uma ligação meio autoritária. Assim, disse assim, olha, você é o Michel Pinho? Sou. Olha, eu tenho uma proposta para fazer, uma proposta comercial para você, né? E eu queria que você reunisse comigo aqui, porque eu sou dono de uma cervejaria, dono disso, dono disso. Eu fiquei meio assim. Ah, vou lá. Aí peguei o carro, estacionei lá na Fox, não sei o quê. Aí tava esse rapaz que era meio autoritário e tinha mais um outro rapaz. Eu disse, olha, a gente acompanhou o seu passeio, eles acompanharam um passeio. As pessoas falaram bem de você, não sei o quê, a gente tem uma proposta. A gente quer que você faça um passeio pela Cidade Velha e no canto do Carmo e depois no canto da Sé, a gente vai montar uma barraca de cerveja. Então você vai com as pessoas, elas vão degustar uma cerveja na frente da Igreja do Carmo e depois vão degustar uma cerveja na Igreja da Sé. Eu fiquei olhando assim, meu amigo. Não acredita, é pegadinha. Você tá falando sério? Citou, tá? E qual é a sua proposta? Não, você vai fazer isso e a gente vai divulgar o seu trabalho. Eu disse, tá bom. Sensacional. Cara, não, tá muito bom isso. Assim, olha, só que eu sou professor, eu não trabalho com bebida, isso é um absurdo. Eles ficaram ofendidíssimos, entendeu? E aí eu saí rindo de lá, porque, sabe, deve ter assistido aula de coach pra fazer isso. Michel. E nesse caminho já, com um professor consolidado... Não existe professor consolidado, mestre. Consolidado até o dia que eu me aposentar. O dia que eu me aposentar, disse assim, consolidei. Tá, como um professor em contínuo aprendizado, em desenvolvimento constante, como é que é essa relação, Michel, com os alunos? Cara, eu não vou te responder isso. Por quê? Porque quem tem que falar são meus alunos. Não, entendeu? porque uma relação ela tem dois pontos. Tem o professor aluno... Eu posso falar da minha relação com eles. É isso que eu perguntei. Da minha relação. Deles comigo, são eles que vão entrar aí nos comentários para falar. Né? A minha relação com os alunos é muito bacana, assim. Porque me estimula bastante quando tu pegas um jovem de 17 anos e não sabe do que tu tá falando. Entendeu? Se olha, a gente vai falar sobre as religiões afro-brasileiras no Pará, a gente vai falar sobre tambor de mina. Você sabe o que é tambor de mina? Não sei. Cara, vou fazer diferença na vida desse menino. Quero fazer diferença na vida desse menino. E aí tu começa a ensinar pra ele o que é jarina, o que é erundina, né, o que é toia veriquete, o que são os voduns. E aí diz, poxa, professor, perto de casa tem um batuque. Você já percebeu que esse batuque é diferente desse jeito? Não, por quê? Aí o olhinho dele começa a brilhar. Isso é legal. Entendeu? Então, eu acho que o professor tem um papel muito parecido com o do mágico, né? Que é o papel do encantamento. Né? Não sei se eu sei fazer esse encantamento, mas eu gosto de pensar que esse diálogo ele pode ser um diálogo de encantamento, entendeu? Eu acho que isso me seduz demais. Demais. Por isso que essas visitas nas ruas, né, tem um resultado muito bacana, porque cada vez mais vai pessoas que já foram dias anteriores e dizem, olha, vai, que é bacana, não sei o quê. As pessoas levam... Exatamente. Vai contagiando. Exatamente. Né? Caramba. Exatamente. Olha, temos aqui um parceiro teu. Fala pra gente um pouco aí desse megafone, cara. Peraí, vou falar quase. Tá? Vou colocar aqui, peraí, como é que ele funciona. Não tem pilha. Não, tudo bem, só Tá? Como é que surgiu essa ideia aí do megafone? Quando começaram a dar mais de 50 pessoas, né, eu tava com um problema que vai estourar minha voz, né? E aí eu decidi comprar um megafone, que era outro megafone, porque me perderam o primeiro megafone, essa segunda geração aqui.
tá? E aí ele foi com 50, 100, 150. Quando ele chegou a 300 pessoas, eu já não tinha mais a possibilidade de falar no megafone, porque as pessoas não ouviam mais. E aí apareceu uma novidade, que é o Djavan. Djavan? É o Djavan. Ah, é o Djavan, o cantor? Não é. Não sei se vocês já foram comer no Ver o Peso. Já foram comer? Não. Nunca foram comer? Ainda não, mas vocês a gente nunca vai fazer foram comer? A gente vai fazer isso esse ano. Eu tô falando. Vocês nunca foram comer no Ver o Peso? Ainda não fomos. Por quê? Porque ainda não surgiu esse Não, eu tô momento. falando publicamente aqui que eu e minha esposa vamos convidar vocês dois Olha pra aí. comer no Ver o Peso. Tá, beleza. E a gente vai levar uns segredos no Ver o Peso. Ah, é? Tá? A gente adora o Ver o Peso, e numa dessas vezes que eu tava almoçando lá, apareceu o Djavan. Né? O Djavan, porque ele adora o Djavan. E ele tem uma bike som, entendeu? E aí disse: Djavan, tu topa fazer R$100, tu topa fazer a sonoridade? Tá, agora, professor. E aí ele é muito engraçado, entendeu? Mas peraí, eu não entendi uma coisa. Ele parece o Djavan ou Não, é ele só tem o cabelinho, ele tem um cabelinho. aquele cabelo estilo Djavan. Estilo Djavan. E ele se assina como Djavan, entendeu? Djavan do Ver o Peso. E aí eu contratei o Djavan para ele fazer o percurso. Só que quando eu vejo, ele já tá dançando carimbó. Caramba, entendeu? ele é tipo um showman dentro E aí ele tá falando: quem é do Paysandu? Quem é do Remo? Tu tem o Liminha da história. Pô, beleza. Entendeu? E ele faz essa animação Que bacana, no passeio. Quando eu vejo, ele já tá animando todo mundo. Chama mais gente, né? E aí, multidão de gente, entendeu? Eu já fiz 2 passeios com ele. Mano. E a professora Gorete Tavares, que é a professora do roteiro de turístico, também já contratou ele. Então tem 2 clientes que aos finais de semana, né, contratam ele, entendeu? Bacana, é o cara da Bike Som. Da Bike Som. Sim. Será que quando a gente for almoçar um dia lá... Ele vai estar lá. Ele vai estar, apresenta pra gente. gente. E ele vai estar lá e diz assim: ó, professor, não sei o quê. Ah, caramba, olha, revelações aqui. Ainda dessa relação com os alunos, dando uma pesquisada sobre o histórico, já aconteceu alguma situação inusitada com um aluno que te assustou? Já. Em sala de aula, alguma Já, coisa sim. assim? Sala de aula é uma coisa... Já, sim, imprevisível, né? Já sim. Em 2000 e não lembro, 2000 e não sei o quê, eu estava dando aula sobre religiosidade, né? Sobre características do mundo afro-brasileiro, né? Do transreligioso, não sei o quê, mostrando uma série de imagens, pessoal muito compenetrado, assim, muito compenetrado. E uma aluna levantou o braço e disse assim: professor, eu posso sair? Isso é normal, né? As pessoas às vezes se chateiam, não gostam de ver. Você pode, filha, sem problema. E ela veio andando, era tipo auditóriozinho. Na segunda fileira de maiô. Tá? E aí os alunos todos me olharam com olhos arregados, assim: professor, será que ela tá em transe? Cara, foi desesperador. E aí, o que você sentiu? Desesperador. Não, gente, vamos juntar. Juntou. Aí leva pra direção, não sei o que, aí chama diretor e chama não sei quem. Juntar, fazer uma oração? O que é? Não, juntar, pegar e levar ela pra lá. E aí, no meio dessa história toda, a gente voltou e a aula não conseguiu mais rolar. Porque as pessoas estavam muito apreensivas, né? E aí eu disse: e aí o que foi? Aí a diretora foi lá e disse assim: Michel, fica tranquilo, porque ela tá grávida e teve uma queda de glicemia. Tá, merda, cara. Quase te mata do coração. Sério. Olha, sério. Cara, eu lembrei de uma coisa muito louca, vou te contar aqui. Eu fazia cursinho lá pra 2003 e a gente tinha uma turma que era os alunos... Deixa eu tentar lembrar. Tinha um grupo que sempre tava junto lá no cursinho. E aí tinha um que era um colega nosso, ele era mais velho da galera, um dos mais velhos da galera. Tipo, a maioria tinha 20, 21, ele já tinha uns 35, alguma coisa assim. E aí, nessa época ainda era a época do DVD, época que tu ia na locadora e tal. Aí o que acontece? O coordenador do cursinho chegou lá na frente, na sala de aula. Boa noite, gente. Gente, por favor, alguém aqui deixou cair sentiu que deixou cair alguma coisa lá na frente, tá? Perdeu alguma coisa? Então, assim, não, nada. Aí, gente, alguém deixou cair um DVD por aí? Ficou aquele clima de suspense, né? Aí o pessoal se olhando: não, professor.
Aí não teve jeito. Puxou o DVD assim. Aí era um DVD pornô. Oh, meu Deus. Gente, este DVD caiu. Aí o nosso colega, esse levantou. Cara, foi terrível. Então, sala de aula tem disso. Pode acontecer. Vai acontecer tudo. Eu já ouvi uma série de situações de sala de aula. Uma série de situações. Na sala de aula. Essa do desmaio, acho que foi que me marcou mais. Mas, de modo geral, as aulas são bem tranquilas, não tem dor de cabeça. Não. Deixa eu dar um alô pra galera que tá assistindo. Fica à vontade, toma uma aguinha aí pra molhar a garganta. Você que tá assistindo a gente tá nesse bate-papo com o professor Michel Pinho, que poderia se chamar Benedito Pinho. Bené Pinho. Bené Pinho, mas aqui Michel Pinho compartilhando suas histórias, sua história. E a gente fica muito feliz de te levar esse conteúdo, de apresentar para você esse conteúdo carta na manga, um conteúdo que te surpreenda. E hoje com a história da Belém, a história da nossa cidade. Então a gente está muito, muito alegre de estar aqui. Então vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. Mas antes da gente voltar, deixa eu mostrar um negócio aqui que eu trouxe. Aqui atrás, eu não entendi ao certo quando a produção separou. Mas isso aqui é uma meia e tem um celular. Te lembra alguma coisa? Ah, agora entendi. Tá pensando que era alguma prática? Alguma magia? O que é isso aqui? Um celular Essa e uma meia. Essa é a história do meu podcast, cara. Então conta pra gente aí. Histórias de Belém. Né? Histórias de Belém, Histórias de Belém. Onde a gente encontra pra o ouvir? Spotify, Apple Podcasts, as plataformas todas. Né? Para quem não está nos vendo, os meninos aqui do Carta na Manga tem uma super estrutura. Tem 2 refletores, tem 3 câmeras, tem um computador para edição ao vivo, tem mais uma mesa de som, tem mais uma televisão, tem uma cortina, tem uma história toda, tá? No meio da pandemia, eu queria fazer um podcast, mas eu não queria fazer um podcast de vídeo. E aí vou fazer um podcast de áudio, e aí não tem microfone, não tem nada, como é que eu vou fazer? Né? E aí, tá bom, vai ser voz e violão o negócio. E aí eu comecei a pesquisar, e aí era um post, uma indicação assim, olha, se você não tiver nada, pega o seu telefone, coloca dentro de uma meia e fala. Né? Aí que vem, Tá? o telefone. Exatamente. Com a meia que eu aí eu mostrei pro coloquei Michel aqui, né? Coloquei, espero que essa meia esteja limpa. Tá limpa, né? tá limpa. Tá? Coloquei aqui e comecei a falar, né? E exportei o áudio e gravei. Cara, aí deu, nos primeiros 3 dias, 1.457 visualizações. Pô, se eu tô gravando com uma meia e tá dando tudo isso, deve ser bacana fazer. E aí eu gravei assim uns 6 episódios. 6 episódios com um celular dentro da meia, entendeu? Que bacana. E aí fui editando, fui fazendo, fui gostando. Aí depois que eu peguei gosto pela história, eu fui atrás de um microfone profissional, que era um Hiquest, não sei lá das quantas. E aí eu utilizei, aí virou aí virou. Mas sou eu que faço tudo. Sou eu que gravo, sou eu que edito, sou eu que quando tem entrevista faço tudo. Convida as pessoas, né? Já gravei com uma galera bem bacana, entendeu? Qual desses? Mas assim, eu gosto de todos, mas alguns são muito especiais. Eu gravei com meu pai. Né? Pra falar da Belém dos anos 40, assim. Foi emocionante. Antônio. Foi muito emocionante. Gravei com meu pai, gravei com a Ayala Colares, que é a maior visualização até hoje do podcast. Que a gente falou de Belém e criminalidade. E ele começa a narrar as coisas assim, que é inacreditável. As facções dividindo o Guamá, do bairro da Terra Firme, por que isso aqui, por que isso lá, as brigas de torcida. Cara, eu fiquei assim, ela não fala tanto, porque vai me comprometer. Cuidado, vai atrás de mim, entendeu? Ayala, vou dar uma olhada depois. Cara, é incrível. O podcast dele é incrível. É o podcast mais visualizado que eu tenho, mais escutado que eu tenho até hoje. Da Moema Gonçalves, ela estava no Rio de Janeiro, a gente falou sobre arte. É super legal. Da Ciane Neno, que a gente falou sobre Paysandu. Mas eu também, como você, eu também gosto de entrevistar, entendeu? Mas eu gosto do áudio, não gosto muito do vídeo.
Mas é porque a tua voz ajuda, a minha voz não é tão bonita assim, a gente tem que dar os pulos. Mas pra quem não tá vendo, eu trouxe aqui uma meia com celular, que quando eu mostrei pro Michel, ele pensou que era alguma simpatia que eu tinha feito aqui, mas é a meia pra representar aqui o trabalho dele. Agora, Michel, dentre as histórias surpreendentes que tu traz, que tu sempre comenta nas próprias entrevistas, eu vou fazer outra pergunta pra ti. Qual é a relação do Mickey, do Pateta com Belém? Do Mickey e do Pateta com Belém? Ah, tá, entendi onde você quer chegar. Tá? Então, vou te fazer o caminho inverso para fazer diferente do podcast, tá? Belém tem até 1897, até mais ou menos, mais para lá, mais para cá, uma primeira légua que ela é muito bem definida, né? Ela vai da Cidade Velha até o Marco da Légua, né? Então, depois desse período, você tem a segunda légua de Belém, que dá a conformação da cidade até hoje. A delimitação do que era Belém. Sim, né? E nessa segunda légua de Belém, vai se ocupar uma fazenda importante, que é a fazenda de Valdecante. Tudo bem? Quando o Brasil entra em guerra contra o eixo, Belém passa a ser importante, porque a partir desse momento, você tem, né, os aviões norte-americanos pousando em Belém para depois ir para Natal, né? Nesse período você tem os chamados Acordos de Washington, que é uma série de relações econômicas e políticas entre Brasil e Estados Unidos, e no derivar, né, no acompanhar dos Acordos de Washington, você tem o Walt Disney, né, vindo para o Brasil, né? E o que acontece? Né? É criado um desenho, vocês podem colocar depois para vocês verem, é criado um desenho, não é, do Mickey, não é, vindo para Belém. Caramba. O Mickey aporta em Belém durante os anos 40, né? E aí a gente volta para aquele papo do mato, né? Porque Belém é representado só com o aeroporto e o meio da floresta completamente. Entendeu? Pô, é interessante. Pra quem não tá entendendo, procura no YouTube, deve ter no YouTube, né? Uhum. Mickey, Pateta, Belém. em Belém. Sim. Tu é da década de 70. 70. Sim. Tu chegou a jogar Street Fighter? Street Fighter? Então vou te dar uma notícia que eu também não falei isso pra ninguém. Ai, meu Deus. Eu tenho um emulador que tem todos esses jogos, né? Porque eu sou de uma geração que saía de casa pra ir para o fliperama. Né? Então tu jogou o Street Fighter? Joguei. Chegou a jogar no fliperama? Sim, claro. Qual é a representação do Brasil no Street Fighter? Blanca, né? É o Blanca. É o Blanca. O Blanca que é um monstro verde. Né? É o Street Fighter. Eu não vou conseguir falar da história do Street Fighter agora, mas tem um documentário na Netflix que Sério mesmo? Cara, é incrível. Fala da criação do jogo, do Street Fighter. Então a ideia é que eles pegaram cada um representante de um país. E aí, por exemplo, pra quem não sabe nem o que é Street Fighter, tem o Ryu, que seria o protagonista, que é do Japão. Sim. Todo bonitão, forte. Sim. A Chun-Li, que é a mulher da China. O Zangief, que é um russo muito forte. E assim vai. Da Índia tem um cara que é tipo um guru, que é o Dao Sin. Sai o pescoço gigantesco. O pescoço, porque ele deve fazer um yoga, alguma coisa. Então, é a visão das estereotipadas dos continentes dos países. Aí chegou no Brasil. O que a gente vai colocar para representar o Brasil? Aí destacaram um monstro tipo o Hulk com cabelão no meio da floresta que dá choque. Então, representações. E aí tu falou do Walt Disney, né, que representou Belém, aí eu lembrei do Street Fighter, cara. Triste isso, cara. Triste. Mas qual a tua relação com a fotografia também? Que eu sei que tu é apaixonado pela... Bom, são alguns caminhos aqui. São alguns caminhos. O primeiro caminho é que meu pai adorava fotografar qualquer coisa. Então ele é de uma geração que você comprava uma máquina Love, né, de 24 poses, fotografava, e aí guardava, ia na Sonora, entregava 24 fotos para você e entregava uma nova máquina. Então eu tenho dezenas de álbuns. Nova máquina? Sim. Né? A Love era uma maquinazinha, para quem está em casa, digita aí máquina Love anos 80, que é uma maquinazinha de plástico, né, que fazia fotografia muito fácil. Então eu tenho dezenas de álbuns na infância, com 3, 4, 5 anos. Ele fotografou muito Belém,
não é? Então eu tenho uma quantidade enorme de fotografias sobre o bairro de Canudos, sobre o bairro de São Brás, onde ele andava, etc e tal, Marituba. Eu tenho muitas dessas fotos representadas pelo meu pai, né? Então, quando eu fiz vestibular e passei na universidade e conheci o Leonardo Afonso Pereira, eu já peguei essa memória da infância e fiz fotografia dentro da faculdade. E aí, quando eu voltei de Belém, eu voltei numa situação pessoal bastante delicada, queria me consertar como pessoa, e encontrei a Fotoativa. E aí encontrei o Miguel Shikaoka, né? E aí queria até fazer um convite. Eu gravei um documentário, uma fala para um documentário do Miguel Shikaoka, muito emocionado. Porque o Miguel, não sei se vocês já ouviram falar nele, é um descendente japonês, veio para Belém. E o Miguel é um ser de luz, né? O Miguel tem a possibilidade de tocar e mudar a tua vida através da fotografia. Né? Ensinando não é só o obturador, o tempo, não é isso que ele ensina. Ele ensina a relação nossa com a luz. Entendeu? E é incrível. E mudou a minha vida. Tanto que eu entrei no dia 6 de agosto de 2003 na Fotoativa e virei presidente da Fotoativa. Entendeu? Então, por que isso? Porque eu via e continuo vendo na fotografia uma continuidade do meu ofício de historiador, né? Uma das exposições que eu mais gosto, eu gosto de duas exposições que eu fiz, gosto demais delas. Uma chamada Patrimônio da Dor, onde eu fui para os campos de concentração da Alemanha e da Polônia fotografar esses campos de concentração, trouxe eles para cá e foi uma exposição super bacana, super bem visitada. E uma outra exposição, que é a exposição chamada Murografia, que eu fotografo os muros da cidade, entendeu? Murografia. É murografia. E que me ensinou muito sobre como lidar com as pessoas, o direito do fotografado. Essa exposição tem 20 anos, assim. Mas eu tenho uma relação muito forte. Hoje eu tava falando de manhã com um cara para consertar minha câmera, porque o espelho saiu, tem que mandar consertar, entendeu? Caramba, duas coisas sobre isso que tu tá falando. A primeira é que a gente tem um conhecido, tipo assim, tem um amigo que ele tem um museu de brinquedos antigos aqui em Belém do Pará. Que fica no satélite. Fica em algum lugar do satélite. E a gente já recebeu ele aqui, a gente teve a felicidade de gravar um vídeo lá no museu. É um projeto dele mesmo, sabe? Uma coisa de vida assim que ele faz, é o Tony Cruz. E dentro ele tem uma parte das câmeras, dentro do acervo. Câmeras, videogames. Fica o convite para ti um dia. Fala com ele, que com certeza tu vai encontrar alguma memória tua a partir do brinquedo. Isso é muito louco. Quando você entra lá, você viaja. E a segunda coisa, dentro do que tu falou, como é que foi essa experiência de estar nos campos de concentração? Fala um pouquinho pra gente, porque isso é uma coisa que só fui me curar quase 5 anos depois, né? Me curar em que sentido? Me curar da ferida que me causou, entendeu? Caramba. Fala um pouco porque eu armei a viagem para ir para a Alemanha primeiro, para Dachau, que é o primeiro campo de concentração, e lá o clima já é muito pesado, né? São 200 mil mortos. E aí eu saí de Dachau, em Munique, e peguei um avião e fui para Cracóvia, na Polônia. Que isso é mais ou menos que ano que a gente... Isso aí é 2010, não, 2012. Isso é 2012. E aí eu fui para Cracóvia e descobri por que a Cracóvia era tão importante para os nazistas, né? Porque a malha ferroviária da Europa como um todo convergia todo para Cracóvia. Então era como um ponto nevrálgico onde você fazia, né, desde a ida do carvão mineral, do ferro, até a exportação de mão de obra. Tudo passava por dali. E você tinha uma quantidade gigantesca de judeus, porque Cracóvia era uma cidade judia, né? E aí fiquei uns 3 dias enrolando para não ir para Auschwitz, entendeu? Fiquei lendo, fiquei no hotel, já meio cabisbaixo, me sentindo não muito bem. Já veio com a energia negativa daquele de lá, né? Quando eu cheguei em Auschwitz, cara, eu não consegui conter, assim, entendeu? Não gosto nem de falar. Porque não é possível o que o ser humano é capaz de fazer, entendeu? Não é possível tu tenhas criado uma relação de planejamento da morte, igual como eles fizeram. E tu tens um processo de desqualificação do ser humano, onde arranca até os teus cabelos para fazer tapete. Entendeu? E aí eu entrei numa câmara de gás. Cara. Que é a foto que chama
a exposição Patrimônio da Dor. Essas fotos tem nas tuas redes sociais? Não, Onde a não, gente não. encontra essa exposição? Não, eu tenho um livrinho publicado sobre isso, posso te presentear, posso deixar aqui para te deixar de presente, agradecimento. Entendeu? Mas eu tirei das minhas redes sociais isso. Porque justamente entendeu? gera isso. Não é uma discussão para as redes sociais, entendeu? Mas enquanto turismo, nem vale a pena ser um turismo histórico? Olha, pode até ser um turismo histórico, né? Pode até ser. Mas o que você vê é tão complicado do ponto de vista humano. Por exemplo, quando eu estava em Berquinô, eu estava sozinho. Era um dia de verão, era julho. A temperatura estava até amena. Eu estava sozinho, estava no meio do campo olhando, tirei poucas fotos. E aí chegaram 2 ônibus, que eu depois só fui saber, 2 ônibus dos jovens judeus que Israel manda para lá, para que eles tenham contato com o que aconteceu com os antepassados. Cara, é horrível. Nossa, não gosto de lembrar. Entendeu? Então, por que eu tô te falando isso? Porque isso precisa ser ensinado, né? Isso precisa ser visto, né? Discurso de ódio, discurso pautado na exclusão, na repressão, né? Precisa ser extirpado da nossa história, né? E o resultado é muito duro, sabia? O ser humano, muito duro mesmo. Mas foi uma viagem que tu fez porque tu queria mesmo? Sim. Só que aí quando chegou lá tu te deparou com a realidade que tu não imaginava. Sim, uma coisa tu ter lido Hannah Arendt, uma outra coisa tu ter pesquisado, uma outra coisa tu ver filme, mas uma outra coisa tu ter passado por um lugar que morreram centenas de milhares de pessoas. E tu vê lá os cabelos das pessoas, os óculos que eram retirados, os relógios que eram roubados, o sapato que era retirado para fazer couro, entendeu? A desqualificação do ser humano. A quantidade gigantesca de experiências humanas que foram feitas naquele local, entendeu? E isso me marcou profundamente. Assim. Isso, tu acha que isso chega a ser abaixo do que foi a escravidão? Não, eu acho que essa comparação não é válida, né? Porque são 2 momentos históricos diferentes e 2 propósitos históricos diferentes, né? São duas dores muito diferentes, entendeu? Entendi. Cara, que história. Vamos respirar, que até só de falar... beber água aqui. Eu vou te mandar um link de uma música chamada Floresta de Bétulas, que é de um compositor que eu gosto muito, chamado Guilherme de Sá. E aí ele foi em Auschwitz, ele fez algum material audiovisual e fez uma música muito boa, impactante, mas como artística, né, como elemento artístico, vale muito a pena. E aí, como é que esse professor vai desempenhar uma função política? Como é que isso surge na tua vida? Tu se sentiu desafiado? Não, cara, isso pra mim é muito engraçado, né? Sabe? Porque hoje é muito engraçado. Porque tinha acabado as eleições, o pleito já estava finalizado, né? E eu tinha ido comprar pão, né? E aí meu telefone toca e era o prefeito, né? E eu já tinha uma relação, porque tinha levado um documento, ele tinha gostado, não sei o quê. Senhor prefeito, tudo bem? Tudo bem. Bem. Aí começou a falar. Disse, pois não, prefeito, diga. Senhor, Michel, eu tenho um convite para te fazer. Eu quero que tu seja o nosso secretário de cultura. Está, prefeito. Pô, para de graça agora, eu tô comprando pão. Michel, tô comprando pão. Ele deu uma gargalhada. Tô comprando pão aqui. Não, eu quero que você seja presidente da Fundação Cultural do município de Belém. Caramba. E eu comecei a tremer. Prefeito, olha, eu não me governo, né? Quem toma as decisões na casa é a minha esposa e ela, vou ver se ela deixa ou não. Ele deu uma gargalhada. Aí eu cheguei em casa, virei pra esposa. Com pão. Né? Com pão. Né? Virei pra esposa assim, baby, tu não vai acreditar. O prefeito me chamou pra ser secretário de cultura. Disse, Michel, para de falar mentira. Você tá brincando, sacanagem. Baby, é verdade. E aí eu sentei, me tremi todinho, entendeu? E ela disse, não, calma lá. É verdade, tá? É verdade, tá? Vamos ver, vamos estudar isso. Vamos analisar, ninguém vai tomar. Disse assim, aí liguei para ele, olha, prefeito, a gente vai ver aqui. Até depois de amanhã eu vou lhe falar, tá? Se não, tá, eu espero. E aí, quando eu fiz isso, a primeira solução foi encontrar um advogado que entendesse das consequências dos meus atos. E aí eu encontrei um advogado super bacana, o Paulo, que é meu advogado até hoje, e ele virou e disse assim, Michel, tu não pode ficar mais de 4 anos,
Porque o teu tempo de trabalho como professor tem que contar 30 anos como contribuição como professor. Se você ficar 4 anos e 1 dia, a Previdência Social vai entender que você não vai ser um professor com 30 anos, mas vai ter outra profissão. Entendeu? Entendi. E aí você tem que trabalhar mais 5 anos. Eu digo, não, isso não. E aí eu liguei e disse, olha, prefeito, eu vou aceitar, mas só posso ficar um mandato. Tá bom? Tá bom. E aí eu entrei, cara. E eu entrei com muita vontade, bicho. Com tudo na minha vida. Mas com uma diferença. Eu não sabia onde eu estava entrando. Não é? Entendeu? Então, a administração pública era diferente para mim, né? A cadeia de comando da administração pública era diferente para mim. E eu comecei a estudar, comecei a ler. E na primeira semana eu fiz a primeira grande besteira. Né? Que eu disse assim, olha, eu quero que todos os espaços do município sejam abertos para todo mundo. Não me interessa, vai dar o jeito. Tá? E deixei o jurídico doido, o DEAC doido, vão atrás. Eu quero que todo mundo possa usar o espaço jurídico, espaço da prefeitura, sem pagar 1 centavo. E aí achei que eu tava abafando, né? Aí fui para minhas redes sociais, imprensa e anunciei. Gente, uma semana, tudo aberto. Tá tudo aberto. Beleza. E aí, o que Aí a primeira pergunta foi, tá tudo aberto, mas quanto vocês vão me pagar para me apresentar? Eu abri os espaços, mas não previ a verba para a apresentações, meu irmão. Foi uma saraivada, mas ô saraivada. Tu já começou? Já comecei assim no 12, entendeu? E aí, na quinta-feira, eu chamei o jurídico, gente, desfaz tudo. Desfaz. E aí fui lá pedir desculpa, que eu ia retratar, tudo bem, PDD. Essa foi a primeira saraivada. Foram várias. Mas eu te falo que eu, olhando hoje, tenho orgulho de algumas coisas. Tá? E te falo pela primeira vez isso, né? Falo pela primeira vez. O orgulho, por exemplo, ter aberto o Bolonha, entendeu? Vamos falar Bolonha. Todo o Bolonha estava aberto para as pessoas, todo. Depois a gente restringiu um pouquinho, porque não tinha pique para todo mundo subir, né? E ter transformado o Bolonha num dos museus mais visitados de Belém do Pará. Vou te dar um segundo, uma coisa que me orgulha demais: as chamadas avenidas culturais. Eu tinha um sonho de fechar uma rua e essa rua servir para cultura, para passear, para dançar. E aí eu escolhi só a Presidente Vargas. Né? Fecha a Presidente Vargas toda, coloca a apresentação cultural, banda da guarda, carimbó, tudo, né? Coisa para criança, e deu 50 mil pessoas. Cara, quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus do céu, entendeu? Deu 50 mil pessoas, isso é inédito na cidade. Era menos complexo do que tu abrir tudo para todo mundo. Exatamente. Teve um resultado. Impacto, cara, gigante, assim. Um impacto gigante. Isso me enche de orgulho, assim. Toda vez que eu olho assim, foi eu que fiz. Né? Cara, que legal. Agora eu vou te falar do outro lado, assim, dessa época, como a gente enxergava. Porque pra gente foi uma coisa muito legal, assim, a gente saber que o Bolonha estava recebendo público. Se eu não me engano, depois passou a ter umas visitas que era a partir da noite, né? Do início da noite. Fomos nós que criamos. Pois é, a gente achou muito legal, porque a pessoa trabalha até 6 horas. Sim. E sobre a avenida, como é que chama? Avenida Cultural. Avenida Cultural, até um testemunho pra ti aqui. A gente recebeu um senhor aqui, chamado Adriano Stark. Tu conhece as coisas da Marvel? Ele é o Homem de Ferro. Homem de Ferro. Sim. O Homem de Ferro veio aqui e contou o dia que ele foi na Eliana. Programa Eliana no SBT. Sim. Só que ele só chegou na Eliana porque um vídeo dele dançando na Avenida Cultural viralizou. Caramba! Então as histórias, olha só. Se cruzam, né? Como é que são? Então ele veio, contou a história do dia que ele foi na Eliana por um vídeo que viralizou na Avenida Cultural. Então, cara, entendi. Mais coisa pra te agregar nesse teu orgulho. Cara, que isso feliz. Fez diferença. Eu não sei se continua hoje, eu não sei como é que tá. Mas fez diferença mesmo, assim, pra gente. Ter um espaço para estar com a família, para estar com os amigos, sabe? Viver a cultura, então, obrigado. Nada, cara. Assim, eu queria ter essa oportunidade de dizer publicamente isso, que eu acho que a paixão que me moveu tão intensamente na frente da Secretaria de Cultura, à frente da Fumbel, possibilitou que a gente saísse de 17 milhões do orçamento
E quando eu saí, eu deixei um orçamento de 34 milhões. Caramba, A gente dobrou o orçamento, né? E aí, graças, né? Obrigado ao Cláudio Pucci, secretário de planejamento, que a gente conseguiu fazer isso. Deixou azeitado para fazer o Conselho de Cultura do município, entendeu? Isso é difícil de falar para o público isso, porque isso não é uma coisa do dia a dia, entendeu? Ninguém vai se importar se dobrou o orçamento da cultura. Isso não é uma notícia que pode ecoar, né? Mas como gestor, eu fico muito feliz, entendeu? De olhar e dizer assim, olha, tá vendo? Eu acho que posso ter contribuído de alguma forma. Por exemplo, a gente tem, se vocês digitarem no YouTube agora, a gente tem registrado todos os bois, todos os pássaros, todas as quadrilhas na conta da Fumbel no YouTube. Você, como historiador, vai concordar comigo que daqui a 30 anos, quando a gente quiser saber como era o boi, o pássaro, as toadas, a gente tem um arquivo digital, entendeu? Eu mesmo vivi isso na época da pandemia como artista, não é? Que através da Secult a gente teve também projetos onde hoje em dia tem vídeos lá no canal do YouTube que foram projetos em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado e que vão ficar para a posteridade, sabe? E isso é a cultura paraense ali para todas as gerações que hão de vir. Que vão seguir, sim. Pô, maravilha. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Cara, só dessa conversa aqui já emocionou bastante, mas pergunta que eu tô até tentando entender aqui como eu te fazer, mas como o Michel, qual é a diferença do Michel que estava ali com o pão antes de ser presidente da Fumbel, do Michel presidente da Fumbel e do Michel que está aqui na minha frente? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu passei a entender as pessoas de um jeito diferente, entendeu? Eu passei a olhar as pessoas de um jeito mais... Como é que eu te explico? Mais maduro, entendeu? Para perceber que nem todas as pessoas têm boa índole. Nem todas as pessoas que falam contigo, né, ao te tratar bem, elas necessariamente te querem bem, né? Então eu percebi isso. E existem pessoas que também, e isso eu aprendi nesses 2 anos e 20 meses, que são pessoas que tu vai levar pro resto da vida. Se tu vender picolé, elas vão do teu lado vão vender picolé, entendeu? Se você dizer, olha, nada mais deu certo, eu tô fazendo bolo, eu quero alguém que vá lá e troque o dinheiro para vender o bolo junto comigo. E vão ser essas pessoas, né? Então eu queria dizer publicamente que essas pessoas foram muito importantes na minha vida como gestor público e me fizeram entender a palavra lealdade, entendeu? É muito importante que as pessoas sejam leais e elas sejam verdadeiras, entendeu? Porque isso te ensina que outras pessoas não são, entendeu? E você sente. Não adianta não ter máscara, exatamente. É perceptível. Você consegue perceber que não é, entendeu? E a outra coisa que eu consigo perceber hoje, a outra mudança que eu vejo desse Michel de antes e do Michel de agora, é que apesar de tudo, né, apesar de todos os contratempos, os dissabores, as dores de cabeça, a minha paixão por Belém não diminuiu. Agora eu olho de uma maneira diferente. Eu consigo olhar assim, tá faltando aquilo ali, tá faltando aquilo ali. Isso pode ser melhorado desse jeito, entendeu? Então isso me deixa um pouquinho orgulhoso, né? Porque eu poderia simplesmente querer desaparecer. Mas não, meu papel não é desaparecer. Meu papel é fazer com que as pessoas valorizem a cidade incrível que a gente vive, cara. Porque a gente vive uma cidade incrível, entendeu? Sobre todos os aspectos que você pode imaginar. Quer dizer, em que lugar do Brasil a gente tem uma variedade de história gastronômica que a gente tem aqui? Não tem. E a gente só está falando de gastronomia. Que lugar do Brasil a gente tem uma ressignificação do catolicismo tão poderoso como o Círio de Nazaré? Só tem aqui. Que lugar do Brasil a gente tem uma história indígena e africana tão rica na floresta como tem aqui? Só aqui. Entendeu? Quer dizer, o meu papel pode ter ficado para trás em relação a tudo, mas esse vai continuar até eu ficar bem velhinho. Entendeu? Até eu ficar bem velhinho. E tu voltaria pro mundo da política?
Política no sentido aparelho... Gestão? Gestão, porque a Uma política boa ela não é pergunta, feita só... Não tinha me feito essa pergunta antes também, Carta na manga. né? Eu acho que depois que eu me aposentar, entendeu? Depois que a minha Tainara, eu não tô falando isso, tá? Porque a Tainara diz que se eu votar, ela pede a separação. Não, Tainara, é só no campo da teoria. Mas depois que eu me aposentar, entendeu? Caramba. Eu penso, voltar a contribuir. Acho que vai estar mais maduro, entendeu? Vai estar mais experimentado. Pode maduro, hein? Porque... não falta muito não, tenho 48, falta 12 anos, pô. 12 anos, são 12 anos. Eu não sei, vamos esperar, vamos ver. Ô, Michel, que maravilha, cara, que maravilha. Tu, dentro ainda dessa parte do Bolonha, e eu sou um apaixonado dentro da história pelos imaginários. Sou fissurado no Jean Delarue, a história do medo no Ocidente e as perspectivas, tudo. E existe um imaginário muito grande, a gente falou sobre isso, sobre a égua da história. E o Palacete Bolonha, ele é um dos lugares de Belém que despertam muito esse imaginário popular. E que nem sempre tem a ver com a história real do Palacete, né? Uhum. Mas tu vivenciou alguma coisa nesse período que tu era diretor da Fumbel? Tu chegou a ouvir alguma história? Chegou a vivenciar? Vou te falar uma coisa, tu tá sendo muito carinhoso comigo, vou te responder duas coisas. Uma, tu não ouviste falar. A outra, tu ouviste. Vou primeiro começar com o que tu ouviste, né? Na época que eu era presidente da Fumbel, o gabinete da presidência, que era grandão, assim, era bonito, né? Ficava na sala Vicente Salles. Então tinha uma série de portinholas e divisórias, e o último era o meu gabinete. E aí eu dava para ouvir o que as pessoas falavam. E eu estava trabalhando de tarde, e começou um disse-me-disse. Não vou trabalhar, não vou subir, não vou limpar, não vou fazer o quê, pererê, pererê. E como eu sempre tive uma relação muito próxima com os servidores, só um instantinho, estava reunindo, só um instantinho, abri a porta e falei, gente, que confusão é essa aqui? Não, presidente, não vou lá, não. O que foi, presidente? O Bolonha apareceu. Tá. Que Bolonha apareceu aonde, gente? O guarda tem uma imagem, não é? Da entrada da sala de jantar, da sala de almoço, né, de um homem com cartola e com sensor de movimento ativado. Gente, para com isso. Gente, vamos trabalhar, gente. Para de me... Passei e comecei a rir. O que o senhor quer ir com o guarda lá? Eu fui lá com o guarda. E aí o guarda tava branco, não é? Aí eu cheguei lá, mestre, o que foi aconteceu? Presidente, olha aqui. Aí ele me mostrou a imagem. E de fato, não tem ninguém na entrada da sala de jantar, sala de almoço, tá? O sensor está ativado. Os dois passinhos estão ativados. E no canto direito embaixo da imagem tem a figura de o reflexo de um homem com uma cartola. E analisando a imagem, lembra o Bolonha? Me lembro, que é um homem com uma cartola. Bem pequenininho assim do lado. E aí foi desespero. Porque a nossa queridíssima pessoa que cuidava dos serviços gerais não queria mais subir. Não queria mais limpar. E não limpou. Entendeu? E aí aí é a segunda vez que eu vou te falar. É a segunda história que eu vou te falar. E aí eu passei a ir cada vez mais pro Bolonha andar para provar para ela que não tinha nada. Aí fui. Mas, só um parênteses. Você foi para provar para ela escabriado, como parece diz? Que eu vou te falar agora, tá? Tá. Beleza. E aí nós fizemos um evento, que era a gravação desses vídeos para a internet, tá? E o produtor tinha uma câmera e um fio da câmera, como microfone. Não era sem fio, era um fio da câmera. Entendeu? Tá, o microfone conectado à câmera. Tudo Perfeito. bem? Colocava a câmera lá, uma fonte de iluminação e aqui. E aí eu tô lá, embaixo vendo a gravação, não sei o que, tá tudo tranquilo. Disse. Confusão. O que foi? A presidente, eu não vou mais subir. Isso era à noite? Noite. Tá. Né? Não vou mais subir, não vou mais gravar, não sei o que. O que foi? Captaram o áudio de uma mulher entre a gravação pro documentário. Entre a gravação? Era um áudio de uma mulher falando inaudível entre a gravação. Gente, então, vocês querem me acabar, né? Tá? Querem me acabar. Não, presidente. Aí tá. Para a gravação, tudo. Tá bom, dispensa hoje, amanhã a gente faz. Liga o Jefferson.
que é o cara que faz a sonorização da Fombel. Disse, Michel, tem um áudio de uma mulher aqui, Michel. Mas cadê o áudio? Não, Michel, não vou te mostrar não, tá? Mas é o áudio de uma mulher. Mas Jefferson, como é que tem um áudio de uma mulher que não tem capacidade de gravar, pô? Não tem ninguém lá, mano. Só tava tudo? Só tava... Não tem como... Mas tem. E aí ficaram essas duas histórias. O áudio da mulher captado, né? Que as pessoas já imediatamente já disseram que era a mulher do Bolônia. E o Bolônia lá na coisa. Mas a foto você viu. E o áudio? Ele não te mandou? Não, o áudio eu não ouvi. A foto eu tenho. A foto tá no meu celular. O áudio, ele... Cara, que história, hein? E você falou que não tinha história sobrenatural pra contar, né, Michel? Tô falando que eu vivi, né? Poxa, cara, que coisa. Você falou uma coisa interessante, que saiu da presidência e multiplicou o fundo, né? Acabou Sim. multiplicando. Eu acho que a maior dificuldade não foi nem multiplicar isso, foi você não poder multiplicar as pipocas quando tu foi surpreendido por 400 crianças no encontro. Cara, isso Como foi é que legal. foi isso? Isso foi legal. Eu não tinha filhos, né? Sempre quis ter filhos, né? E sempre pedi os filhos emprestados. Né? Sempre pedi. E aí eu decidi fazer um passeio, né, no Dia das Crianças na Cidade Velha. Que era um passeio curtinho, né? Que era um passeio da Sé até o Carmo. Não é isso? Tá bom. E aí marquei isso. Tem até essa reportagem da TV Cultura. Cara, e achei, vai dar uns 20, 30 crianças. Quando chegou, tinha um batalhão de crianças enorme. E eu nunca tinha feito isso pra criança, entendeu? E aí tá, né? Então começa a fazer isso. Vocês estão entendendo? Então. E aí vocês já viram falar? Não! Você sabe que é o Forte do Presépio? Não! Aí explica. Aí fomos andando. E aí, hoje, como pai, eu entendo, claro, né? Mas na Praça do Carmo, eu subi na minha escadinha e perguntei, gente, olha, eu vou dar 5 minutos para vocês olharem a Praça do Carmo e vejam o que vocês acham de mais estranho. E falei isso para criança de 2, 3, 4, 5, 6 anos. Mesmo essas crianças começaram a correr igual umas desesperadas. Correram a praça inteira. Quando deu 5 minutos, elas voltaram. Quando dei o sinal no megafone, elas voltaram. E elas trouxeram o quê? Folha, pedra, pedaço de... chiclete, de tampa. E aí eu percebi uma coisa que eu não percebia com os adultos. A criança, ela é literal. Né? Quando você fala que é algo estranho, né, ela vai ver o que é diferente da realidade dela de trazer. E aí eu guardei essa memória e foi lindo esse passeio. Foi acho que foi comemoração do Dia das Crianças. E eu falei da multiplicação porque, se eu não me engano, teve a ideia de levar uma pipoca, não foi? Foi. Essa Eu tava com a ideia de levar pipoca para as crianças. E aí quando chegou lá... Graças a Deus não levei, senão ia ter porrada. Porrada de menino. Agora, além desse projeto, um outro que eu achei muito interessante e que vale a pena a gente conversar, porque ele traz traz uma emoção a gente, que é aquele do toque, o toque de história. Ele tem uma poesia nele que eu acho que vale a pena a gente... Eu fiquei arrepiado, mano. Fiquei arrepiado. Toque de História, ele nasceu de um incômodo que eu não estava falando para todo mundo e eu precisava falar para todo mundo. Então, eu pedi para a professora de Libra ir, ela prontamente foi, e pedi para profissional para os deficientes visuais ir também. E aí nós fizemos um treino, eu fiz o roteiro, etc e tal, e a Aline, gente boníssima. Cara, quando eu vi, tinha uma multidão de gente. Eu vou chorar, cara. Não tem problema. Tinha umas 40 pessoas, né? Com as mais diversas necessidades. Cadeirante, surdo, mudo, cego, entendeu? E as pessoas começaram a ajudar as outras, entendeu? Começaram a ajudar as outras, assim, empurrar os cadeirantes, serem guias dos cegos. E aí quando chegou na frente da igreja do Carmo, eu comecei a falar das pedras
que eram pedras trazidas de Portugal, etc e tal. E aí eu peguei o braço de uma pessoa, as mãos de uma pessoa e toquei, né, nas pedras, né, para que ela entendesse o que eu estava falando. E alguém falou assim, esse professor ele tá vendo a história através das mãos. Cara, foi emocionante. Foi legal. É por isso que faltaram palavras na hora de definir o que foi isso, porque até pelos vídeos, né, que a gente acompanha nas redes sociais, foi muito, muito forte. Eu continuei a fazer isso, né? Continuei a fazer, não com o impacto do primeiro, mas todo ano eu faço, 2 vezes por ano. Eu fiz um no Sírio que foi lindo. Do Sírio eu queria fazer só os deficientes visuais. Eles foram, foi lindo demais. Tinha uma senhora que nos acompanha, todo passeio ela vai. E aí a gente estava vendo no Memorial de Nossa Senhora de Nazaré, tem uma imagem, né? E aí, você já tocou a imagem? Ela disse, não, professor, nunca toquei. E ela tocou a imagem, e óbvio que o toque dela é diferente do nosso, né? E ela tocou a imagem e disse assim, nossa, é muito bonita ela, né, professor? Todo mundo chora nessa hora. Eu já tive a oportunidade de fazer mágica para crianças com as mais variadas circunstâncias, em hospitais, tudo. E eu sempre faço questão de, se tem um show que tem uma cadeirante, por exemplo, eu faço questão de chamar para ela sentir aquela atmosfera, sabe? E sempre é uma experiência inesquecível nesse... tá junto, literalmente tá junto, sabe? Porque você extrapola as limitações, você passa a olhar para aquilo que une os outros, e a arte tem esse papel, a história faz isso. E isso emociona muito a gente, cara, muito mesmo. Além do toque de história, esses, vou chamar passeio histórico que você faz. São as aulas abertas. Aulas abertas. Eu te confesso, pra gente tentar não chorar, te conto uma coisa engraçada que aconteceu na última vez que eu fiz. Eu chamei um passeio para a Cidade Velha, já estava 3 anos sem fazer esse passeio, aberto para todo mundo. Mas foi esse agora de agosto? Não, foi da primeiro semestre. E coloquei visita guiada, né? Como sempre coloquei. E aí, gente repostando, comentando, marcando, não sei o que, pô, interação fantástica de Guega, vai dar gente, legal. Quando foi na véspera, 8 horas da noite, eu abro o meu Instagram e tinha um direct. Assim, direto. Se você não quiser ter problema com a polícia, não fale com a justiça, não fale visita guiada. Que égua? O que tá acontecendo? Não deu nem boa noite. Não deu nem boa noite. Foi assim, entendeu? E era um tom ameaçador. Eu disse, olá, tudo bem? Mas por que você está falando isso? E aí eu fui entender. Visita guiada é uma atividade restrita ao técnico de turismo. Se você fizer uma visita guiada na sua rua e colocar, vou fazer uma visita guiada, o técnico de turismo vai lá, vai acionar a justiça, você vai ser acionado por causa disso. Aí eu mudei para aula aberta. Ah, graças ao cara curto e grosso. Exatamente. Aula aberta. Então, teve esse da criança, você fez algumas ocasiões, ou é uma coisa que tu pretende continuar? Como é que era? Era uma extensão? Eu tenho um sonho, também vou revelar isso pela primeira vez aqui. Eu tenho um sonho de fazer no Dia da Criança, né, ou no feriado logo próximo, na Praça da República, pra gente entrar no Teatro da Paz. Eu acho que vai ser lindo, né? Sabe que nós tivemos aí recentemente no Teatro da Paz para o show de stand-up do Murilo Couto. Sim. E quando a gente tá lá, a gente percebe o quanto o povo paraense precisa estar no teatro, sabe? Que muitas vezes é delimitado. Continua sendo uma elite que às vezes tem acesso. Não tô falando que a gente é elite, tô falando que quando é um show pago para entrar, não é? Você tem que ter o poder aquisitivo para entrar. Mas eu acho que o governo, a prefeitura deveria abrir esse espaço mais para o povo, sabe? Eu penso em fazer. Te confesso que ontem eu fui com a minha esposa ter uma experiência completamente nova. Eu não gosto de stand-up comedy. Eu acho que não é o humor que a gente curte. O humor brasileiro, né? O humor brasileiro tem uma característica muito específica, né? Do clown, do palhaço, das histórias todas. E eu fui pro show do Epaminondas ontem. Não sei se... Espero que ele nos ouça aqui. Que é incrível, né? Porque é um formato de humor que é uma contação de história
né? Ele fez teatro, ele é muito expressivo visualmente, né? E são as nossas histórias de visagem, da rua, de Belém, de Outeiro, da ponte, aquilo que nos aproxima. E eu olhei para a plateia e fiquei muito mais feliz ainda, porque é uma plateia que provavelmente nunca tinha entrado no Teatro da Paz, entendeu? O pessoal vestido com característica de esporte, com boné, com camiseta cavada. Assim, não é o espaço que habitualmente. E que bom que esse cara fez isso, entendeu? Que bom que tu tens a possibilidade de ter as pessoas curtindo esse espaço democraticamente. Que bom isso. Dá parabéns aí à direção do Teatro da Paz. Parabéns ao Epaminondas que fez isso de uma forma tão bacana, tá? Durante quase 10 anos, eu fazia parte da coordenação de um projeto onde no Dia do Mágico a gente ocupava o São José de Berto, onde fazia um evento com vários mágicos abertos ao público. Totalmente grátis, com custos do bolso mesmo da gente. O São José entrava com a parte da seção do espaço. Mas era um negócio absurdo, assim. Com o tempo, com os afazeres, até com a própria questão dessa de gerir, autogerir, não foi possível fazer. Mas a gente teve essa experiência de levar a cultura para o povo de grátis, de graça. E às vezes a sensação ela é maior do que quando você é pago, sabe? Essa é a resposta do público, né? Então resposta. tu tens a sensação que eu tenho toda vez que eu acabo um passeio. Quer dizer, como é que você faz uma aula aberta, um passeio pela cidade, né? Como foi agora, né? Para 600 pessoas que não me conhecem pessoalmente, viram um anúncio, né, nas redes sociais, não sabem quem eu sou, entendeu? E lotam as ruas. Quer dizer, o importante não sou eu. O importante é a história da cidade. Quando você me falou, disse assim, olha, Paulo, eu não sou a pessoa mais indicada para o teu podcast, porque não sou eu interessante. Quem é o interessante é a história da cidade, entendeu? E aí quando tu faz isso, né, se autogerindo, né, e esse não é o ideal, tá? Mas quando você faz a autogestão e você reencontra no outro, né, o afeto e o afago que você tá dando, a conexão tá paga, entendeu? A conexão tá paga. Você sai de lá renovado. E vem aí setembro. Fala pra gente qual que nos espera em setembro. Setembro vai vir a primeira aula aberta pra gente falar sobre, né, a Praça da República e o Cemitério da Soledade. Por que a gente vai falar disso? Porque eu acho extremamente urgente a gente falar sobre saúde pública, sobre os espaços de enterramentos e ressignificação dos espaços cemiteriais de Belém. Porque a gente tem um grande cemitério na América Latina conhecido como Cemitério da Recoleta. Só que a gente tem o Soledade aqui que é tão incrível quanto, entendeu? E levar as pessoas para desmistificar, entender o significado e lidar mesmo com a situação da perda, né? Eu acho que é muito importante, entendeu? Tem data ainda ou ainda vai falar? Entre o dia 17 e o dia 24. 17 e 24. Eu não defini ainda porque eu tenho que conversar com o pessoal do cemitério. Entendeu? Mas vai ter um horário específico? Vai ter. Eu quero sair 8h30 da manhã no domingo, um pouquinho mais tarde, porque vai começar, mas normalmente a gente sai 8h15. Mas vai caminhar pouco. Então 9 horas no máximo a gente já está no cemitério. Vai ficar 1 hora lá dentro, entendeu? Caramba, com direito a... Fantástico. Não, dessa vez não. Não, dessa vez não. Olha, e dentre esses teus projetos, eu vi um hoje, analisando sobre o convidado, que me fez chorar um pouquinho, confesso. Porque, cara, era um drone sobrevoando o lugar onde eu cresci, Conjunto Maguari. Caramba! Foi. Eu vou te falar disso. E eu nunca vi um Maguari daquela ótica. Porque o Maguari é sempre a visão horizontal, né? Mas eu morei no Maguari de 96 a 2018. Eu cresci, minha vida foi lá. E aí é incrível, cara, porque tu olhar de cima o lugar, a sensação de pertencimento. Tu tem tem conhecido o Maguari? O que é? Eu vou te falar. Eu não tenho mais avós, né? Nem paternos, nem maternos, e eles morreram muito velhinhos. Meu avô materno com quase 100 anos. Meu avô paterno com quase 100 anos e minha avó com 96. O que leva a crer que tu pode realmente ainda se candidatar como algum político, não porque é longevidade. Não, candidatar político não. Se voltasse, tá. Tô te falando isso porque a minha esposa tem o seu Carlos e a dona Vera, que moram no Maguari. E eles são os meus avós postiços, entendeu? É a mesma relação que eu tinha com os meus avós, eu tenho com eles. São avós da sua esposa. Avós da minha esposa e que viraram os meus avós postiços.
e tem uma casa lá na 17, tá? Perto da principal. E eles colocaram uma piscina de plástico, colocaram um deckzinho, colocaram uma churrasqueira e a gente fala que é o Grêmio Maguari. Entendeu? Então, ontem eu tava lá, né? Ontem, Dia dos Pais, eu tava lá. Então, eu vivo dizendo pra Tainara, poxa, baby, aqui é muito legal de morar. Olha a feira, olha não sei o que. Ela, tá bom, tá? Mas por essa sensação, e aí um dia eu tava lá e subi o drone e fiz aquelas imagens, entendeu? Poxa, continua esse projeto, cara. Continua que vai trazer coisa boa. É projeto demais, já tá bom. Coloca numa pipa a câmera aí. Verdade. Caramba, pois é, foi emocionante ver o Maguari daquela perspectiva. Tenho aqui mais umas 5 perguntinhas só pra gente já ir caminhando. Mande lá. Dentre as histórias do surgimento dos bairros de Belém, se tu pudesse separar uma e contar pra gente agora. Essa é uma pergunta recorrente nos podcasts e vou te dar a resposta padrão. Mais uma que te chame a atenção. Vou te dar a resposta padrão. Eu acho que eu gosto de todos. Né? Todos têm uma história bacana. Por exemplo, tem um ex-aluno meu que está fazendo muito sucesso no TikTok, nas redes sociais de uma forma geral, que é o Igor Palheta. Né? E o Igor mora no conjunto Catalina. Né? Por que é chamado de Catalina? Catalina, né? Porque lá na década de 40, o conjunto Catalina tem uma relação muito própria com a aeronáutica. Lá eram militares da aeronáutica. E Catalina é um tipo de avião que servia a Amazônia de uma forma geral. Caramba, é mesmo? Sim, eu pensei que era para ser Catarina e não, tipo erraram. Catalina. Catarina. É o nome é o nome de um avião, tá? Segundo dado importante. Quando a gente olha para um outro bairro de Belém, por exemplo, o bairro, deixa eu te dar o exemplo de Coraci. Né? Coraci era uma fazenda, Pinheiros, né? E eu tô lendo um livro do final do século XIX de contos que um cara sai de Belém para ele respirar ares da floresta. Para onde ele vai? Para Coraci. Olha, tem uma coisa que a gente separou para ti aqui que tem um quê de Belém, um quê de herança portuguesa. Não sei se tu gosta. Me dá aqui, por favor. Lembra muito da minha infância, então... Lá vai a história. Olha pra só. Quem não tá vendo aí, eu vou comer só um pouquinho. Tá? Olha, acertaram nesse aqui. Monteiro Lopes. Que é o Monteiro Lopes. Eu gosto mais da parte que tem a cobertura de chocolate. E tá gostoso. Quem é que Olha aí. Padaria. Olha, uma delícia. Além dessa questão... Era assim, mas é assim, Michel, tem que escolher, cara. Não pode. Não posso? Não tem asco, se tu não escolher, tu vai cair. Então, vou cair. História. Qual lugar de Belém te deixa encantada? Tem que escolher um lugar. Que tu olha e fala... Mas se tu fosse, por exemplo, quando eu me casei, a gente casou em Mosqueiro, porque deixa a gente encantado, perto do Hotel Farol. Tem um lugar em Belém que você olha e fala, cara, esse lugar é o meu cantinho de Belém. E é o lugar que eu... A Praça do Carmo. Eu vou te dizer por que a Praça do Carmo. Porque ela tá no meio da cidade velha, né? A minha filha adora ir pra lá, correr, brincar, tá? Minha esposa adora ir pro bar do final do seu Salomão, tá? E eu adoro comer os camarões daquele bar. Seu Salomão? Seu Salomão. Não né? conheço. Cara, um clássico. É um clássico de Belém, tá? E essa pracinha, ela é alvo de muitas atividades que eu já fiz na vida, entendeu? O passeio das crianças, atividade da fotoativa, o meu passeio andando por lá sempre passa para falar sobre o lugar. Quer dizer, mas ele é só um indicativo, porque eu poderia falar 200 lugares, entendeu? Eu gosto do Ver o Rio, adoro ver o Rio, adoro ver o Peso. Né? Tenho relações muito próximas com esses lugares. Perfeito. Mas não fugiu, ó. Não, respondeu. Tá. Agora é o seguinte: tu ganhou o direito. Lá vai. De viajar no multiverso. Lá vai. Qual momento da história de Belém? Essa é fácil. Tu voltaria pra viver um dia? Essa é facílima. Essa é facílima. Belém de 1753. Por quê? Porque Belém de 1753 não é a Belém da Belle Époque. É a Belém que está chegando o Mendonça Furtado, irmão
do Marquês de Pombal. Ele está começando a construir as igrejas todas. Imagina só o que é ver a construção da Igreja do Carmo, da Igreja da Sé, da Igreja das Mercês, da Igreja de Santana, o arruamento do bairro da Campina, a construção das casas, a construção da Casa Rosada. Eu fico até empolgado, né? Não, tá vendo? Então, na segunda metade do século XVIII que eu queria voltar. Era essa. Qual o nome daquela igreja que fica ao lado do Buraco da Palmeira, que chamava? Santana. Santana e Rosário no outra esquina. Quando eu era criança, a gente morou um tempo ali, primeiro na 28 de setembro, depois na Alde Almeida. E aí, nessa igreja de Santana, havia uma estátua de um santo que ele tinha uma característica. Um dos pés dele era gelado e o outro era quente. Só Raimundo Donato. E aí a minha mãe me mostrava. Como é que é isso, cara? Aí ela tocava, um pé dele era gelado e o outro era quente. E eu era criança, aquilo me fascinava de uma maneira. E outro imaginário era a conversa que rolava naquela época, que na igreja de Santo Alexandre havia a menina com a vassoura que queria bater na mãe. Já disse várias vezes isso. Várias vezes. Minha mãe contava isso, né? Quando você era criança? Contava. Olha, só para quem não tá entendendo nada. Vou contar, tá? Quando a gente é criança aqui na região metropolitana de Belém e outras cidades do interior, você tem a crença que a mãe fala pra gente, se uma criança bater na mãe, você pega uma vassoura pra bater na mãe, você é congelado e vira aí uma série de situações. Vira estátua de sal, vira pedra, né? E aí eu ouvi sempre essa história e quando eu completei 18 anos e comecei a andar sozinho, saí da Federal, peguei um ônibus e fui pra igreja. Pra ver a ação. Exatamente. Sério mesmo? Sério. E aí? E aí eu não achei, claro. Não achei. Mas existe uma estátua que não é essa situação e a posição dela... Lá vai a história. Não tem isso? Não tem. Cara, eu vi uma foto no Facebook. Tem certeza disso? Tenho. Absoluta? Deixa eu te explicar. Não é a menina segurando vassoura nenhuma. Existe uma imagem de uma santa ou alguma personalidade onde ela está com a mão assim e alguém pode ter colocado... Isso não é o anjo tocheiro? Sei. Eu acho que é o anjo tocheiro. O nome da figura? Anjo tocheiro. Por que esse anjo tocheiro na igreja de Santo Alexandre colocava uma tocha para iluminar... Tocheiro. Tocheiro de tocha. Será? E desmistificamos aqui a menina com a vassoura. Olha, e para finalizar a nossa conversa aqui, tu és um torcedor do Paysandu. Tu não fala isso. Calma. Tu és um apaixonado, assim como por Belém, pelo Paysandu. Como é que é isso, cara? Eu não gosto de futebol. Tu gosta do Paysandu? Eu gosto do Paysandu, né? E a minha relação do Paysandu tem a ver com a minha família, porque o meu avô, o seu Pira, ia para Curuzu na década de 30 e 40, quando ela era de palha, e levava o meu pai, entendeu? E aí a Curuzu melhorou um pouquinho, e meu pai, quando ficou adulto, ia para onde? Para Curuzu na década de 50, na década de 60 e na década de 70. Quando eu completei 9 anos, o que aconteceu? Passou aí. Então, não é uma questão futebolística, é uma questão familiar. E quando eu completei 40 anos, mandei uma mensagem para as redes sociais do Paysandu que eu tinha um grande sonho de entrar com o time numa partida. E aí eu completei dia 17 de janeiro de 2019, 18, sei lá. Quando eu completei 40 anos, o presidente do Paysandu me ligou, disse assim: Michel, olha, vai no teu aniversário que a gente vai fazer uma surpresa pra ti. E aí eu fui, e de fato foi uma surpresa gigante, né? Entrar do jeito... Não, ele fez melhor, fez melhor. Eu conheci o técnico, conheci a concentração, conheci a sala, conheci o presidente, conheci o coceiro, conheci toda a história do Paysandu. Tiraram foto comigo, beleza. Quando chegou no final, disse: olha, no intervalo do primeiro tempo, você vem aqui que a gente vai te dar uma camisa. Eu disse: beleza. E aí me deram uma camisa, disse assim: agora fica lá no meio do campo. Fica lá no meio do campo, que a gente vai tirar uma foto. Tá. Cheguei no meio do campo, as bicolinas todas ao redor. Isso no dia de jogo? No dia do jogo. O Paysandu tava empatando 0-0. Começou. Parabéns. Caramba. A Curuzu inteira cantou parabéns. Cara, que
E aí, óbvio que eu sou chorão pra caramba, já chorei completamente, entendeu? E aí tu lembrou de toda essa história do pertencimento das gerações. Então, eu ia para ver o Paysandu, quando eu tinha 12, 13 anos de idade, com o dinheiro da passagem de ida e de volta. Não tinha dinheiro nem pra beber água. Entendeu? Mas eu ia ver o Paysandu. Cara, E aí a mágica do futebol acontece, né? a mágica acontece quando tu menos imagina. Exatamente. Cara, obrigado pela tua presença aqui com a gente no Carta na Manga. Quero dizer que eu nunca fui pro podcast e fiquei tanto tempo num podcast Cara, assim, poxa. porque ele foi muito bacana. E eu queria dizer isso publicamente, tá? Obrigado. Queria dizer publicamente. Né? De todos os podcasts que eu fiz, um dos mais bacanas e acolhedores foi esse aqui. A gente volta a dizer que o Carta na Manga ele é um espaço onde trazemos pessoas que inspiram das mais variadas áreas. E é a primeira vez que nós trazemos um professor aqui. Então isso significa muito pra gente. A gente sabe o poder da educação, o poder mágico, transformador da educação. Então, de verdade, obrigado pela tua presença. Só que não acabou, não. Opa. A gente tem os 3 momentos finais do Carta na Manga. E o primeiro deles é o seguinte. A gente sempre pergunta pro convidado qual é o momento da tua vida que foi o momento Carta na Manga do Michel. Fácil. Nascimento da minha filha. E aí eu vou chorar de novo. Tem problema. Não. Por que ele foi Carta na Manga pra ti? Porque ela é a realização do que eu mais esperei na vida. Né? Ela é o significado real, concreto, diário da palavra amor. Entendeu? Porque quando eu olho pra ela, eu não consigo medir o tamanho do sentimento que eu tenho por ela. Entendeu? Quando eu a reconheço, quando ela me abraça, quando ela me beija, quando ela fala pai, entendeu? É mais do que qualquer outra coisa. Faz o seguinte, então. Naquela câmera ali, daqui a X anos, sei lá, daqui a 20, 30, 50 anos, talvez nós nem estejamos mais aqui, porque a vida é assim. Não é o tempo que passa pela gente, mas a gente que passa pelo tempo. A gente vai fazer um documento, porque o audiovisual também é documento, sim, fonte histórica. Manda um abraço para ela lá do outro lado, em algum momento dessa existência. Filha, teu pai já escreveu uma carta que foi publicada no jornal contando o meu sentimento. Mas não sei se eu vou estar aqui, não sei se você vai poder perceber o que eu sinto. Mas é muito difícil materializar em palavras todo o meu amor por ti. Tu tens 5 anos hoje, a gente está em 2023 e tu já estás falando bem, teu pensamento já está bem elaborado, tu estás muito carinhosa comigo, mas tu é muito teimosa. Não é? Essa teimosia é um pouco da mãe e essa galhofada é um pouco do pai. E eu espero que daqui a 10, 15, 20, 30 anos tu veja esse vídeo e consiga perceber que a vida não é só dinheiro, que a vida não é só bem material, mas que a vida é que a gente leva de muito forte dentro do peito da gente, é um sentimento que se chama amor. Perfeito, um abraço. Júlia, certo? Júlia. Um abraço, Júlia. E agora, segundo momento dessa nossa despedida, tá dentro desse baú. Eita, caramba. Chegou o momento mágica Carta na Manga. Eita, caramba. Deixa eu arredar pra cá, com o Michel Pinho. Então, mas antes disso eu quero só dar uma palavra aí no megafone, como é que é? Tá sem pilha. Oi. Tá bom, então. Acabou a pilha. Deixa aí, Acabou a então. pilha. Deixa aí, então. Vamos lá. Pode deixar aqui mesmo que a gente vai utilizar. Para essa mágica, atenção aí. Michel, lá na virada de 99 para 2000, eu devia ter 15 anos. Tu é da década de 70, tu era mais velho um pouquinho. Mas tinha uma coisa que tirava meu sono nessa época, era a transição do milênio. A transição do 99 para o 2000. É o bug do milênio. Bug do milênio. O medo do que ia acontecer à meia-noite quando o ponteiro batesse por causa de um cara. Nostradamus. Sim. Então, todo convidado que vem aqui, a gente elabora um truque que tem a ver com a nossa conversa. Sim. E eu pensei em fazer uma mágica histórica hoje. Pois não.
como eu tinha muito medo disso, isso me marcou muito, tinha até um vizinho que ele tinha um papel impresso, onde era a carta do apocalipse da transição do 99 para 2000. Eu ficava apavorado. Ao longo da história, surgiram pessoas que se levantavam como profetas do apocalipse. Em especial, esse baú é um baú místico, que pertenceu aos meus antepassados, que guardam uma dessas coisas. Eu vou abrir aqui. E aqui dentro é o seguinte. Nós temos uma previsão. Eita caramba. Vou deixar bem aqui, certo? E temos uma sacola com justamente a imagem deste francês Nostradamus, que lá no século XVI escreveu um livro onde, a partir desse livro, As Centúrias de Nostradamus, as pessoas acreditam que surgiram várias coisas, vários acontecimentos que já se tornaram realidade, várias previsões, como por exemplo, em 1666, o grande incêndio de Londres, que durou 3 dias, a ascensão de Hitler, as Torres Gêmeas, o ataque, mas hoje essa previsão está bem aqui. Então, eu vou abrir essa sacola e dentro dela eu tenho algumas fichas. Ele era um médico, místico e também um astrólogo. Pode tirar, por favor? Posso, claro. E olha só, cada imagem dessa, cada ficha dessa tem um símbolo. Okay. A cruz, o círculo, mostra para sua câmera. E uma estrela. E uma estrela. O que você vai fazer? Você vai segurar os 3 aqui, colocar embaixo da mesa e misturar, tá? Olha para cá, para te não ter influência sobre realmente misturar, certo? E agora, com essa sacola que também tem a imagem do Nostradamus, é uma relíquia aqui. Sim. Você vai pegar uma dessas fichas e me entregar, por favor. Sem ver. Sem ver, é mistério. Certo, ótimo. Aí eu te pergunto, você quer mudar essa por alguma dessas que você está segurando? Não. Não? Não. Certo. Então essa será a minha ficha. Vai ficar bem aqui. Mistura as outras 2 que você tem, por favor. Já. E agora eu quero que você tenha a sensibilidade de escolher uma outra. Sem ver qual é que tem embaixo. Pode entregar aqui. Isso. Essa aqui, eu quero perguntar. Você vai colocar aqui, sobrar dentro da sacola, por favor. Sem ver, tá bom? E essa vai ser a que você escolheu, vai ficar bem aqui, tá? Tá. Fecha a sacolinha e deposita ela aqui em cima ao lado da previsão. Perfeito. Segura a sua ficha, por favor. Sem mostrar, é claro, o que tem. E olha aqui, concentra aqui. Tu queres trocar essa ficha por essa ou quer permanecer com ela? Quero permanecer. Tem certeza? Absoluto. Olha que interessante. Porque a previsão tá aqui em cima o tempo todo. Só, deixa eu tirar aqui o laço. Guardada há séculos aqui dentro desse baú. E eu vou ler aqui para você o que está escrito. Tá. Ela começa com uma frase muito forte que diz assim: livre arbítrio não existe. Já questionando os dogmas e Sim. pensamentos. Tudo está escrito. Sim. Eu estarei segurando o círculo. Vamos ver. Eu tenho aqui círculo. Ótimo. Tá vendo aqui? Vou continuar. Você estará segurando a cruz. Caraca, mano. Mostra pra câmera. Caraca. E agora o final da previsão. A estrela Está dentro estará do saco. dentro do saco. Abre aqui, por favor, e mostra pra gente. Gente. Porque se realmente essa previsão está certa, Nostradamus estava certo o tempo todo. Caraca. Mostra o que tem dentro da sacola. Mostra aí pra câmera. E essa foi a mágica carta na manga. Mostra aí, ó, pra essa aqui. Com Michel Pinho, aqui no podcast mais surpreendente de Belém do Pará. Incrível. Pode examinar esse papel aqui, ver se de repente, ver se tem alguma coisa a mais. De repente, ele é um papel duplo. Não, é uma folha onde está escrito o que a gente acabou de vivenciar aqui no Carta na Manga. Caraca. Vamos levantar aqui, ó, para tirar uma foto bem legal. Foi. Vamos colocar bem aqui. Incrível. Incrível. Como é que faz isso, mano? Daqui a outra ficha.
Vou deixar aqui decorando a nossa mesa. E, para acabar, o último ato que a gente tem é o momento... Vamos arredar isso aqui para não ficar feio na tua imagem aqui. É o momento em que tu manda um recado para o público, para as pessoas que seguem, para as pessoas que estão lá quando tu tá no sol com o megafone em cima da escada, levando a história pra galera. Então, deixa um recado para eles aí do fundo do teu coração, porque essa galera que faz a coisa acontecer. Nós somos um porta-voz da história, né? O historiador. Mas se não tiver o público para ouvir e viver isso, nada tem sentido. Gente, eu vou fazer 2 convites. Primeiro, assim, inscrevam-se completamente nesse podcast. Já tô aqui apaixonado por ele, já assisti um e estou fazendo parte desse aqui, é muito bacana. Mas eu queria agradecer que vocês chegaram ao final desse bate-papo. Para mim, o bate-papo mais longo que eu tive em podcast na história da minha vida. E ele foi extremamente tocante para mim, porque me possibilitou falar de coisas que habitualmente não falo. E a gente só fala disso no ambiente que a gente se sente seguro, no ambiente que a gente se sente acolhido, né? Então acho que esse é um podcast realmente diferente e que merece não só a nossa audiência, mas também a possibilidade de a gente compartilhar e visitar várias vezes. Obrigado, tá, gente? Michel, cara, muito obrigado. Isso é o que nós chamamos de experiência carta na manga. É tu ser imerso nesse universo lúdico onde a tua história traz coisas tão boas pra gente, a gente troca ideia, curte um pouco de mágica. E tem um ato muito legal que a gente sempre faz aqui, no final de todo episódio, que é apertar a mão do nosso convidado. Obrigado, e agradecer de verdade pela presença. Galera, aqui comigo, aqui em cima nós temos o nosso Instagram, @Carta na Manga Podcast. Não esquece, conteúdo extra, tudo dos bastidores lá, vídeos com o Michel se espantando com a mágica, comendo Monteiro Lopes. Entra lá que a gente vai estar junto. E aqui embaixo também, olha só, o estalo do dedo aparece, é o QR Code. Você que gostou do Carta na Manga, quer apoiar esse projeto, essa iniciativa, aponta pra cá, faz aquele pix, ajuda a gente a comprar mais jujuba, Monteiro Lopes e mágica para divertir os convidados. Esse é um projeto independente, feito com muito carinho para vocês. O teu único trabalho é curtir esse vídeo, escrever nos comentários o que você achou e compartilhar, tá bom? Michel, considerações finais? Eu queria dizer 2 coisas também, rapidinho. Primeiro, que eu vou postar uma foto desses 2 comendo peixe no Ver o Peso. Caramba, olha, tá marcado. Então, estão aqui intimados a fazer isso, que é uma vergonha. Não pegar aquele calorzinho de meio-dia no Ver o Peso, tá? E a segunda coisa, repetir o que eu já disse antes. Muito obrigado pelo convite. A possibilidade de você falar daquilo que te apaixona, daquilo que te emociona, que é o que nós fizemos aqui. É uma possibilidade única que a gente tem mostrar, de te mostrar como a gente pensa a história de Belém e como é importante valorizá-la. Perfeito. Gente, a gente se despede de mais um episódio Carta na Manga com Michel Pinho, a história viva de Belém do Pará. História viva de Belém do Pará. Daqui a pouco tô me chamando de Antônio Lemos aqui. O nosso Matusalém, não. O nosso, um dos porta-voz da história paraense, um cara que compartilha a história nas suas redes sociais ao longo de todo o bate-papo. Enquanto você tava falando, tava aparecendo no seu Instagram também. Mas você tem também o TikTok. TikTok, como é que é o nome? Eu tenho tudo quanto é rede social. Qual que é o nome lá? Michel Pinho. Tudo Michel Pinho. Tudo Michel Pinho. Coloca Michel Pinho nesse Google, nesse telefone que vai aparecer. A gente se despede ali na câmera. Esse foi o Carta na Manga Podcast. O podcast mais surpreendente de Belém do Pará. Valeu! Abraço, gente. Tchau, tchau.